Oi, gente! Nós estamos com o reacting do vídeo Piores Jogos do Mario. Sim, a gente tá fazendo react de um react. Meus amigos, vocês que estavam com saudades de vídeos de Super Mario, Yahoo! Não, isso aqui não pode. Sejam bem-vindos a Top 15 Piores Jogos do Mario feito pelo Nintendo Fan. Esse vídeo tem quase 1 hora de duração. Se bem que a gente considerar que são 15 jogos e 60 minutos, até que tá um tempo bom, né? Pra ele explicar e falar um pouquinho de cada um dos jogos. Eu não faço ideia de quais são esses 15 jogos, eu nunca assisti esse vídeo. O canal do Nintendo Fan é muito bom, muito bacana mesmo. Esse vídeo já é de 2018, mas se a gente for considerar que Mario Odyssey saiu em 2017, não tem muita coisa a mais e nova e ruim do Mario que saiu de 2018 pra cá. Então, lá lembrando que o link original do vídeo está aqui embaixo na descrição, você que está assistindo no canal de lives, ok? Vambora, 3... Olha, eu assisti esse vídeo, nunca fiz reacting dele, mas vamos fazer o reacting agora. Quer dizer, o react do react. 2, 1... Meu dele, pitão. Mario é possivelmente a franquia de games mais famosa e bem-sucedida de todos os tempos. Não, possivelmente não, isso é um fato, Nintendo Fan. É, realmente isso é um fato. Tipo, a Nintendo faturou tanto dinheiro só na série Mario. Imagina as outras séries. Porque, tipo, ela é dona das duas séries que mais faturaram dinheiro. Em primeiro lugar, Mario, e em segundo, Pokémon. Que sim, eu não entendo muito bem disso. Eu não entendo muito bem de Pokémon. É fato, o Mario é Mario, pô. Mario. Não dá pra negar a quantidade enorme de jogos. O M de Mario é mil maravilhas. Os excelentes do encanador bigodudo que marcaram geração atrás de geração. Mas só que com mais de 300... Aí você colocou uma imagem de um jogo meio... né? Também, né, o pessoal gosta de dar pedrada no Mario Sunshine. Mas eu não posso reclamar também, né? Eu nunca joguei Mario Sunshine. Como é que eu vou criticar nem jogando, sendo que eu nunca joguei? É inevitável que alguns deles simplesmente não saiam com a mesma qualidade esperada. Realmente. E é exatamente disso que iremos falar hoje no meu Top 15 Piores Jogos do Mario. É até engraçado falar piores jogos do Mario, né? Tipo, eu começo a pensar aqui, da Nintendo, feito pela Nintendo mesmo, oficial do Mario. Pô, eu não consigo me lembrar de um jogo que seja desastroso, assim, sabe? Péssimo. Então você vai ver. Vou dar um spoiler. O primeiro lugar é Mario Time Machine. Ou Mario's Missing. Horrível. O do Sunshine eu fico zoando, mas eu não acho ele assim... Nossa, tenebroso. Eu só não jogaria, nunca na minha vida, mas não chega a ser tão tenebroso assim. Porém, simplesmente seguir o boca a boca é fácil demais. Eu não iria fazer uma lista falando os jogos mais citados como os piores do Mario e passar como se fosse a minha opinião. É claro, assim como todas as minhas outras listas, apenas jogos que eu joguei entrarão nesse top 15. Afinal de contas, eu tenho que honrar essa tradição do canal. Mas não se preocupe, eu fui atrás de alguns dos jogos que as pessoas mais consideram como os piores da série e joguei um por um. Foi um processo demorado, chato, doloroso. Esse é do Mario que você tem que ficar digitando as palavras. É triste. E surpreendentemente... Nossa. Mas completamente necessário pra tornar a lista... Por favor, Pitão, não dá spoiler. Eu dei só para o público não ficar muito estressado. legítima. Alguns deles eu já havia jogado, outros eu tive que correr atrás pra jogar, mas o que realmente importa é que eu de fato joguei cada jogo classificado nessa lista e pude tirar minhas próprias conclusões sobre ele. Beleza, então eu acabo dedicando esse vídeo em memória do Emo Paradise. Se não fosse por esse site maravilhoso, eu não teria jogado praticamente nenhum dos jogos acima do 10º colocado e essa lista seria bem diferente. Então, ele manda um descanso em paz. Vamos sentir a sua falta. Porque o Emo Paradise em 2014 ele deixou de existir, né? Tipo, ele não deixou de existir, mas a Nintendo entrou com um baita no processo e eles tiveram que tirar todas as rooms e coisas do Mario do site, não é? Todos os arquivos de jogos de todas as plataformas, basicamente, você não consegue baixar mais nada. Antes de começar a lista, eu vou logo avisando que essa é apenas a minha opinião. George no segundo lugar ele cagou. Não é cagar de fazer cocô, é que ele coloca um jogo que eu não vou dar spoiler, mas vocês sabem. É tipo, olha, é tipo um jogo de criança bem pequenas. Eu não vou dar spoiler, não vou dar spoilers. Mas é um jogo que é para crianças bem pequenas. Porque os jogos do Mario
Não, todos eles são para crianças, todos. São apenas os jogos do Mario que eu considero os piores ou mais fracos. Na verdade, os jogos em 15º a 9º lugar nem são tão ruins. São mais jogos decepcionantes. Na minha opinião, um jogo decepcionante é Mario Bros 2 e Yoshi's Island, porque olha, eu nunca mais jogaria esse jogo na minha vida. Tipo, meu Deus do céu. Esse jogo mostra que rapadura é doce, mas... Quer dizer, rapadura é doce, mas não é mole. Esse jogo, Yoshi's Island. Antes mesmo. Aqueles Ok. jogos que, pra mim, não são bons o suficiente pra ganhar uma nota maior que 6 ou 6,5. Já os que estão em 8º lugar em diante... esses são aqueles jogos. Então, se você gosta de algum... Aqueles jogos que são ruins pra caramba, que o público não gosta. Esses jogos são bem piores do que Mario Sunshine, na opinião do público, porque eu nunca joguei. Um dos jogos apresentados na lista, não se sinta mal. Afinal, além de ser apenas a minha opinião e nada mais, esses são os piores jogos do Mario, e não os piores jogos já feitos na história de todos os tempos. É o que eu falei, tipo, é difícil você pensar no Mario e pensar em 15 jogos que... É difícil pensar. É difícil pensar em 15 jogos do Mario que são ruins. Porque pense comigo, o Mario, eu sei que ele tem muitos jogos, mas a maioria deles são jogos excelentes, nota 10. Como Mario World, que a dificuldade é bem balanceada, bem divertido. E também tem o Yoshi que os jogos que tem a ver com ele são bem ruins. Vai ter no Mario World, mas minigames do New Super Mario Bros que tem a ver com o Yoshi, aí sim que a coisa já fica ruim. Yoshi's Island é bem ruim na minha opinião. sejam ruins e péssimos, entendeu? Eu acho que, não sei, né? Igual ele falou ali no começo, não vai ser... Tô gravando vídeo agora. Então, assim, é tipo assim, pô, a gente tava mandando expectativa de ter um jogo incrível e foi um jogo ok. Na verdade, eu nem classificaria nenhum jogo dessa lista como um dos piores de todos os tempos. Existe coisa bem pior por aí, pode acreditar. Nossa, que detalhe, pelo amor de Deus. E eu menos gostei. Agora, sem mais delongas, vamos começar a lista. Vamos lá, que você me deixou no hype, amigo. Partiu. Super Mario Bros, mano? Não, né? Óbvio que não é, né? Ai, Pitão, você não sabe. Eu sei que Mario Bros não é mil maravilhas, mas é um joguinho bom, vai. Muito bom. Eu acho que ele... Olha, ele é muito bom. Eu tô gravando o vídeo agora. Pelo amor de Deus, falar isso é uma ofensa. Mario e Sonic foram grandes rivais na década de 90. Agora. Tá, eu já sei qual é o jogo. É das Olimpíadas. A grande concorrência da Nintendo com a série. Naquela época, ninguém poderia imaginar que haveria um crossover com esses dois personagens do mundo. Mas o que ninguém esperava mesmo é que o primeiro jogo em que a turma do Mario encontraria a turma do Sonic cara a cara seria aí um jogo das Olimpíadas. Eu não tenho absolutamente nada contra a série Mario e Sonic. De verdade, a aceitação desses jogos é bem dividida e os jogos são compilações de minigames até que bem decentes. Mas o primeiro... Ah, é bem decepcionante, né? Mas vamos lá, logo para o quarto lugar que... Você disse. Tá ótimo, Luke, mas é a aproximação? É, que não tem muita Atenção, oportunidade. venda e receba a... Acho que todos nós podemos concordar que o Mario Party 9 foi o momento em que a série Mario Party foi completamente... Realmente foi por água abaixo. Eu acho, porque eu nunca joguei, né? Eu nunca joguei. por água abaixo. Sim, eu sei que o Mario Party 10 é pior ainda, mas como eu nunca Nossa. joguei ele e nem os jogos de 3DS, eu estou colocando o 9 na lista mesmo. Então, o que eu joguei, eu acho que foi o 10 ou o 9. Eu joguei do... Parabéns, Pitão! Me diz qual é a nota desse jogo. Vai para 10. Pitão. Wii. Eu acho que é o 9, né? Eu joguei do Wii, que é aquele que eles ficam tudo junto no... Super Mario Bros. um bot, que é podre, porque os personagens se movem tudo junto. Joguei um de 3DS, que é muito viajado, eu não gostei, não achei legal. Inclusive, ouso dizer que o Mario Party do Switch eu não gostei também, não curti, porque ele tem os blocos especiais, né? Umas firulas lá, uns negócios que eu não achei legal. Eu fui gostar pra valer do Superstars, Mario Party Superstars, e esse é o jogo, pra caramba, que é aquele que foi baseado nos 3 primeiros Mario Parties que saiu pro Nintendo Switch, como se fosse um remake do Mario Party. Aqui, esse vídeo que dura 1 hora, eu acho que não vai dar muito espaço não, então vou acelerar um pouco.
1, 2 e 3 juntos. Esse eu curto pra caramba. Agora, os novos, mano. 8, 9, 10, DS. Afinal, foi ele que começou essa bagunça. Mario Party 9 simplesmente... Na minha opinião, qual é o jogo do Mario que é Mario, pra mim, jogos do Mario que é assim, jogos de carne moída, na minha opinião, são Mario Bros 2, Yoshi's Island e Super Mario RPG, porque eu já joguei no celular e tipo, eu não consigo nem passar do básico. Eu que sou um jogador muito bom em Mario World. jogou fora tudo que as pessoas adoram No computador e não no celular. sobre Mario Party e decidiu inventar suas próprias regras, que infelizmente não são muito boas. Nada mais de competir com seus amigos em tabuleiros criativos, roubando moedas e estrelas dos outros jogadores pra sair vitorioso no final. Não, não. Agora todos os jogadores se movem ao mesmo tempo em um veículo. Que bosta. Realmente, eu acho que a Nintendo cagou um pouco nessa série. Porque eu nunca joguei, mas com certeza deve ser uma experiência bem ruim. Estrelas nos tabuleiros mais genéricos e monótonos possíveis. Os minigames nem acontecem mais no final de cada rodada. Você tem que ativar eles caindo em espaços... Tá bom. Não vou julgar porque nunca joguei. Bem, por que colocaram o Mario abrindo a Princesa Peach e o Wario fazendo uma pizza de fundo? Não poderia colocar Mario Party de fundo. especiais ou em outras circunstâncias. Nossa, que merda, mano. Nossa, eu não lembrava disso, não. Foi esse que eu joguei. Foi esse mesmo que eu joguei. Eu lembro desse minigame da pizza. É como se eles tivessem feito de tudo pra tornar o jogo mais chato e simples que eles conseguissem. O jogo acabou virando Mario Party água com açúcar, sem toda aquela competição e rivalidade entre amigos que os jogos anteriores proporcionavam. Açúcar. Com certeza todo mundo que já jogou Mario Party vai dizer que Mario Party 9 é água com açúcar e os outros antes dele é café gelado. Já pra eu ver, é muito bom. Dá até pra fazer rabanada com isso. Esse canal não é de gastronomia não, mas tô pensando em fazer um vídeo em que eu vou fazer o menor bolo do mundo. Pô, não é pra ser family friendly. Mario Party é pra ser tiro na cara, mano. É voadora na barriga da avó grávida, mano. É esse o pretexto, é destruir a amizade mesmo, é causar inimigos. Não pra ser amigo, todo mundo junto no mesmo carrinho. Na verdade, isso nem ao menos é Mario Party. Mario Party é, acima de tudo, um jogo de tabuleiro. E jogos de tabuleiro são reconhecidos pelas suas regras. Claro, podem existir versões com algumas alterações nas regras. Tanto que todo Mario Party tem as suas diferenças. Mas mudar as regras completamente, aí deixa de ser o mesmo jogo. Ah, mas o jogo ainda tem personagens do Mario e minigames, você diz. Certo, isso seria a mesma coisa que dizer que Monopoly e o Jogo da Vida são os mesmos jogos só porque ambos possuem dinheiro de mentira. Exatamente. Eu concordo. É o tipo de coisa que eu falei. Assim como os jogos das Olimpíadas. Realmente. É como dizer que Monopoly e Minha Vida é a mesma coisa. Porque existe dinheiro falso na vida real. Tem o Jogo da Vida e Minha Vida. Você pode trocar o avatar. Se você trocar o avatar dos personagens aí, ele vai deixar completamente esse Mario Party. O que faz esse jogo ser Mario Party é o Mario e os personagens. É o modelo do Mario, os polígonos do Mario estando dentro do jogo. Porque... Ok, eu sei. Mas o que importa não é que é um jogo do Mario. É que o jogo é ruim. Foda-se, como o pessoal diz. Que eu nunca joguei, então não posso julgar. Se não... Poder botar qualquer personagem aí. Se botar o Garfield aí, eu virava o jogo do Garfield. Porque ele é diferente do Mario Party, mano. Ele não é Mario Party. Fortune Street também é um jogo de tabuleiro com personagens do Mario e você não vê ninguém chamando ele de Mario Party por causa disso. Exatamente. Inclusive, é um ótimo jogo, por sinal. Mas isso é de menos. O problema é que o jogo realmente é bem entediante. Algumas pessoas até podem gostar de um jogo mais light, mas pra mim, o gameplay frenético dos Mario Party originais sempre será o melhor. Muita gente fala mal do Mario Party Advance por ser completamente diferente. Tem cara de ser bom, vai. É que eu gosto de jogos em pixel art, jogos clássicos, como Mario World. Eu gosto de jogos em 16 bits, mais ou menos. Mas Super Mario Bros. É maravilhoso. A dificuldade só é um pouquinho maior do que Mario World. Tipo, na verdade não sei qual um dos dois é mais difícil. Mas eu já joguei no Super Mario Bros. E tô quase zerando nesse jogo. E Super Mario World eu ainda tô no quinto E eu ainda passei do quinto castelo. Falta bastante. Mas já tô na Star Road, então quer dizer que eu não tô enfrentando Bowser por pura preguiça.
Mas veja só, nós estamos falando de um jogo focado no single player pro Game Boy Advance. Eles não tinham muito com o que trabalhar aí. Deixa eu te falar que eu nunca soube da existência desse jogo. Achei interessante esse Mario Party Advance, viu? Fiquei curioso pra ver a gameplay dele É o depois. Mario Party 9 e todos os outros Mario Parties da ND Cube que vieram em seguida? Não tem desculpa. Mario Party 10 principalmente. Eu não joguei, mas pelo que eu vi, ele ainda é pior que o Mario Party 9 e tem menos conteúdo. Vamos torcer que o Super Mario Party realmente traga a série de volta às origens como prometido. Claro, ele ainda tem a ND Cube por trás das cortinas, mas eu acho que nós podemos dar uma chance a ele. Eu achei bem mais ou menos, na real, esse jogo, viu? Esse Mario Party do Switch. Eu achei bem mais ou menos, e até porque ele tem um lance de você ter que ficar usando o controle. Tem um jogo da bicicletinha que eu não consigo jogar, tem que ficar fazendo assim, ó, com o controle, como se estivesse pedalando, tá ligado? É bizarro. Mas se vocês quiserem saber a verdade, pra ser completamente honesto, apesar de tudo, tem sim uma coisa que eu adoro no Mario Party 9. O Castle Clear Out. Eu poderia jogar isso a tarde toda. Eu não gosto muito de minigames assim não, como Block Blast. Não, a Block Blast não tá patrocinando esse vídeo e nunca vai patrocinar. Porque eu não gosto desse jogo. Block Blast é uma chatice. E esse Block Blast é a mesma coisa, a única diferença é que não é o mesmo jogo, mas é quase a mesma coisa. A única diferença é que uma é de bolinhas, lá ele, e outra é cubinhos. Minecraft. Já tentei fazer uma live de Minecraft, mas deu errado. Eu não lembro desse minigame, não. Enfim, os dois primeiros, hein? Os menos piores, na verdade. As pessoas costumam Calma que deixa eu desacelerar o vídeo. falar mal da série New Super Mario Bros. Recentemente. Ah não, aí o pessoal já cagou. Sabe o que acontece? Eu acho que o pessoal... Ai meu Deus. Não é possível. Como é que a série New Super Mario Bros. Tá levando pedrada? Tipo, eu joguei New Super Mario Bros. E até o Play meio que nem tem tanto conteúdo assim, é muito bom. Tipo, nem tem tanta coisa que tem nos outros Mario Bros. New Super Mario Bros. Como Mario Bros. Wii, que é multiplayer de 4, Yoshi. Que os jogos que tem a ver com Yoshi são bem ruins. Até os minigames do New Super Mario Bros. Que tem a ver com Yoshi. É bem ruim. Não joguei. Não tenho propriedade intelectual pra falar, porque Eu já joguei e é muito bom. Mas aqui ele vai falar do New Yoshi Island. E não do New Super Mario Bros. Yoshi Island, por mim, já é um jogo péssimo. Péssimo. Péssimo de verdade. não tinha um console na época, né? Apesar de ter sido um grande sucesso no início, ficou bem clara a fadiga do público com esses jogos por conta deles serem muito parecidos. Sim. Aposto que todos nós ainda queremos jogos novos 2D do Mario. Mas nós queremos que eles tragam novidades e diferenças. Mas Super Mario Bros. Wonder faz isso mesmo. Como é que esse cara tá reclamando da série New? Do mesmo jeito que o Super Mario World é diferente do Super Mario Bros. 3. Isso é uma grande... Super Mario Bros. 3 não é muito bom. Não é tão bom. Porque pra mim o Tanuki é... Olha, pra mim o Tanuki, o Power Up do Tanuki é uma grande bosta. Mas o Power Up da Pena, meu Deus, é 10 de 10. Muito bom, muito bom. Dá pra você voar a fase inteira. Se não existisse isso no Mario World, seria o jogo mais hardcore do Mario. O Nintendo Fan poderia fazer um top 10 jogos mais difíceis do Mario. Quer ser top 15. Verdade, o que eu ia até falar. Pô, a dinâmica do Mario é da esquerda pra direita, de fato. Só que parece que eles estão muito acomodados com a... Enfim. Ah, ele tá assistindo a live, que massa. Aí, Nintendo, falei, Maxwell, pô, só foi vocês, hein? Que isso, que honra. Vou até sentar direito agora aqui pra falar. Mas assim, eu acho que eles se acomodaram muito recentemente. Não tão recentemente. Desde os New Super Mario, todos eles. Cara, se você pega o New Super Mario Bros. Do Wii e vai assistir na gameplay, mano, o que vai mudar é basicamente um pouco dos gráficos. Porque os jogos pra portáteis, eles são um pouco menores. Os polígonos ali, é aquela coisa, né? Parece um 2.5D, na verdade, de tão pequenininho que é. E você pega o do Wii U, que depois eles reciclaram e ainda virou o do Switch, que tem lá a pichete lá. Mano, não tem adição de nada, cara. De nada, tristeza, enfim, né? Talvez se nós tivéssemos apenas 1 ou 2 jogos ao invés de 4, as pessoas não se importariam muito. Mas 4 jogos de Super Mario. mesmo reusando a engine e a... Botaram um Yoshi rosa, mano. Essa é a diferença de um pra... Botaram um Yoshi rosa. Botaram um Yoshi rosa. Pior que tem um desse no Mario Sunshine. Eu nunca joguei, mas já vi um vídeo. Eu já vi
Eu já vi vídeos de Mario Sunshine. Não... Tem um Yoshi rosa que vira um balão, o Yoshi amarelo que ilumina. Que tristeza, mano. Os gráficos e musicais, a série New Super Mario Bros. Ainda é muito boa se você isolar o jogo. Tristeza, Pitão. Você não enxerga a capacidade da série New. Um dos outros. Sim, se jogar um só. Os dois é um bom jogo, mesmo sendo extremamente fácil e reusando tantas coisas do New Super Mario Bros. Wii. Eu não daria uma nota tão alta pra ele hoje em dia, mas ele certamente não é ruim. Daí a nota 10 de 10. Dizem que os New Super Mario Bros. Até afetaram alguns spin-offs e outros jogos. Mas pra mim, a pior coisa a sair da série New, nem ao menos é um jogo do Mario. Nossa, isso eu não faço ideia. Eu sei. Esse eu não faço ideia. Mas o antecessor é bem ruim, vai. Yoshi's Island. Dá uma agonia só de ouvir esse nome. Eu sei. No meu top 15 jogos do Mario, eu disse que eu não ia botar o Yoshi's Island na lista por ser um jogo do Yoshi. Mesmo ele sendo um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Mas veja bem, isso foi naquela lista. As regras dela não necessariamente se aplicam nessa daqui. O Nintendo Fan simplesmente meteu um Mario Party 9 aqui, mano, no negócio. Muito bom. E o Yoshi's New Island é uma enorme decepção que não só fracassou ao tentar Não, o Yoshi's Island também. o legado do Yoshi's Island original, mas em algumas partes até parece desrespeitá-lo. Vou falar pra vocês, eu não conheço. Realmente. Algumas partes do Yoshi's Island parecem desrespeitá-lo. É como se a Nintendo dissesse: vamos criar um jogo do Yoshi só pra esse mesmo, que esse bicho não tem muita importância. Esse jogo, velho, sou poser demais, tá maluco? Fale o que quiser do Yoshi Island DS. Ele com certeza não é uma continuação muito digna, mas ele pelo menos tentou e é um jogo decente e até mesmo bom. Deve ser bom, vai. Com os pequenininhos lá, modificados, como Donkey Kong, Wario. Por favor, que eles não sejam igual o Baby Mario, que ficam muito chato. Legal, traz Donkey Kong, Ele Peach. só tenta replicar o Yoshi's Island original É pedaço 3DS, caramba. em todos os aspectos. Eu já fiz uma análise dele, então eu não vou elaborar muito aqui. Mas rejogando o jogo pra esse vídeo, eu não pude deixar de notar que ele é tão medíocre quanto eu me lembrava. O Yoshi não controla tão bem quanto nos outros jogos da série. Ele demora muito pra atacar os ovos e o Flotter Jump é pesado e mais atrapalha do que ajuda. O level design é genérico, os power-ups novos são sem graça e mal utilizados, os chefes são fraquíssimos e a história do jogo é completamente sem sentido. Ok, você me deixou com uma vontade. Não, tem sentido sim. A garça. É que no mundo do Mario, os bebês não nascem na barriga da mãe. A garça leva os filhos para as mães no universo do Mario. E ali o Mario cai na ilha dos Yoshis. O Bowser ou o Kamek sequestra a ave, a gaviota. Tá bom, tô brincando. E também sequestram o Luigi. De -3 de tentar jogar esse Eu jogo. sei que a história do Yoshi Island não é seu ponto forte e que ela não faz muito sentido também, mas quem jogou o New Island até o final sabe exatamente do que eu tô falando. O jogo quer ser o Yoshi's Island, mas ele não entende bem o que fazia o jogo tão bom que apenas o copia porcamente. Isso sem contar nos gráficos feios e na trilha sonora ruim. Metade das músicas são chatas e repetitivas e a outra metade é só ruim mesmo. É aceitável. Ruim no nível... Ai, meu Deus, sabe o que parece? Parece uma banda amadora que fica... Meu Deus, que horrível. Concordo com você 100%, então, Nossa, logo a Nintendo, que é conhecida por fazer jogo com música tão boa, né? realmente, Do nada, um negócio. realmente. Tipo, Mario Bros. Lost Levels, a música da caverna, é bem melhor do que o Mario Bros. Ainda o som daquele Mario Bros, se eu me lembro bem, a Mario Bros DS, aquele em que os bichos saem do cano, você tem que pular nos blocos que tá embaixo, eles desmaiam, e se você relar neles, eles morrem. Parece que o cara tá peidando, velho. Realmente. É triste. Até porque se a gente for lembrar do próprio Yoshi Story pro 64, cara, esse jogo é muito bom, mano. A música dele é muito boa, é muito fofinha. Pô, não é possível que um 3DS tenha uma capacidade gráfica, uma capacidade de som menor que o Nintendo 64. Pô, não é possível. Simplesmente não conseguiu dessa vez. Não é à toa que muitos consideram o Yoshi's Woolly World, feito pela Good Feel, como a melhor continuação do Yoshi's Island. E olha, É bonito tem o esse. Baby Mario ou Island no título. Eu não me importo nem um pouco se a Good Feel sim. Graças a Deus que não tem o Baby Mario. Graças a Deus.
simplesmente virasse a nova empresa responsável por fazer jogos do Yoshi. E o Yoshi's Crafted World parece bem promissor. Bonito também, mano. Deve ser bom, mas deve ser um grande papelão. 2 jogos do Yoshi que eu queria pegar pra jogar, velho. O Woolly World e o Crafted World também. Enfim, é o que ele é de lã, tipo amigurumi, e o que tem esses bagulho de Papelão. papelão e tal. Bem bacana mesmo. Pô, mas assim, falando dos New Super Mario, eu colocaria ele em 15º. É que emendou ali, né? Então, aí você vacilou, né? Tipo assim, top 5 melhores jogos do Mario, eu ia colocar em primeiro lugar New Super Mario Bros, Mario World em segundo lugar. Mas se fizesse um top 15 piores jogos do Mario, eu vou colocar Mario 64. Ah, mas por que Mario 64? Marcou tanto a infância da gente. Eu nem consigo controlar, eu nem consigo passar do chefão, Rainbow Bomb. Você falou de um, depois falou do outro, mas eu colocaria o New Super Mario em 15º, porque ele é bom, vai, o primeiro ali, a dinâmica, a transição deles do 2D pro 3D foi bem aceitável. O problema é que eles reciclaram demais a mesma fórmula, né? Mas esse do Yoshi, de fato, eu não tenho propriedade pra falar, só não joguei. Eu realmente não achei muita coisa com base no que foi falado, mas enfim, vamos lá. Joguei. Mario Pinball Land! Conhecido como Super Mario Ball na Europa e Japão. Super Mario Bros, Super Mario Ball. Muito bom. Super Mario Ball! Quebrando o casco do Koopa e matando os Goombas. Boa piada! Mario Pinball Land de Game Boy Advance é um caso estranho. Eu não achei o jogo em muitas listas de piores jogos do Mario, mesmo nunca tendo visto uma review positiva dele. E não é por menos, ele parece um jogo de pinball bem competente à primeira vista. Sim. Aqui ele é muito, mas muito bonito para um jogo de GBA. E ele tem um conceito genial: misturar o gameplay do Super Mario 64 em um jogo de pinball, onde você coleta estrelas ao completar certos objetivos nas mesas. O jogo tem vários obstáculos. Olha, eu vou falar uma coisa, eu tô assistindo, eu tô achando a gameplay muito legal. Inclusive, me dá vontade de jogar esse jogo que eu gosto de pinball. Por que ele é tão ruim? Eu aprendi a dura lição de nunca botar. Ai. Poderia estar sendo anunciante. Tinha galera. Impulso. É muito impulso que vem na nossa cara, entendeu? Impulso visual, coisa e tal. Você aperta a bolinha, o bagulho vira e vai e tal. É que não, é 2 culpas no meio do bagulho, entendeu? O que muitos dizem ser um jogo muito bom, mas o Mario Pinball Land realmente é um dos piores jogos de pinball que eu já joguei. Ele simplesmente não é divertido. E como já dizia o grande filósofo Reggie Fils-Aimé, if it's not fun, why bother? Honestamente, existem muitos outros jogos de pinball bem melhores por aí, inclusive em consoles da Nintendo. A melhor coisa que esse jogo nos trouxe foi o seu comercial Eu acho que a tradução é: se não é legal, o que importa? japonês com Mario Rapper, que vocês provavelmente já... Nossa! Esse Mario é oficial, então, de comercial. Eu achava que ele era um gif do Orkut, tá ligado? Eu tinha ele na home do meu Orkut, era o Mario Muito bom. fazendo assim, ó. Comercial. Com a mão assim, ó. Era um gifzinho muito bom, mano. Olha lá. É daqui que saiu esse famoso gif. Acho que eu tenho que agradecer a existência do jogo por isso, pelo... Meu Deus, essa parte é muito boa. Au! Caramba, é o Mario chorão, mano. Mandando só os loucos, sabem. Boa. Talvez vocês se lembrem que no meu Paper top Mario. 15 jogos do Mario, anos atrás, eu disse o seguinte na parte em que eu estava falando sobre o Paper Mario The Thousand Year Door. Até o último, o Paper Mario Seeker Star do Nintendo 3DS, que é bem fraquinho comparado... Na minha opinião, Paper Mario Wii, olha, se eu jogasse isso, eu acho que eu ia gostar. Porque, tipo, eu não tô acostumado a jogar jogos 3D do Mario. Como Paper Mario, tipo, é a mesma coisa que Mario 64, só que o Mario é feito de papel. É um grande papelão. Mas o Paper Mario Wii, em que você pode trocar retrospectiva, é muito boa. Os outros. Quer dizer, eu acho, né? Ainda consegue ser um magnífico jogo com bastante exploração em si. Bem, isso foi o que eu havia ouvido falar sobre o jogo na época. Aí eu decidi... Foi jogar. Uma tristeza. Podemos falar no quanto... Depois desse, eu acho que vai vir jogos que não são muito famosos. Como o primeiro lugar, que é Mario Smith e Mario Time Machine, que eu já dei spoiler. O jogo é falho. Depois daquele top 10, eu aprendi a dura lição de nunca botar uma opinião em um vídeo apenas por ouvir falar. O arrependimento é verdadeiro. Mario Seeker Star foi anunciado como um retorno ao gameplay do... É por isso que eu não disse que os jogos são ruins ou bons nessa lista. Porque eu tenho que jogar para saber se eu gosto. Os 2 primeiros Paper Marios. Mas o produto final é quase o contrário que qualquer jogo do Paper Mario tenta ser. Eu vou dar mais uma vez a minha opinião sincera. Eu não
Não joguei nenhum Paper Mario, nunca. Na minha vida eu não tenho... Eu já joguei um, mas eu não passei muito tempo jogando, não. Tipo, eu nem consegui controlar mais direito. É a mesma coisa que o Mario 64. O menor interesse em jogar Paper Mario. Assim como eu não joguei o Mario e Luigi lá, tá ligado? Que é... Mario e Luigi Saga, um negócio assim, que é de Game Boy e tal, que são os dois jogando junto, mas nunca relei a mão, velho. Eu sou meio poser, eu jogo só os bagulho famosos, assim, e, cara, esse Mario é muito texto, parece um RPG, assim, eu não... não é meu estilo, entendeu? Nada contra, eu imagino que seja bom, mas nada contra aí, mas não é meu estilo. O jogo não tem pontos de experiência, tornando as batalhas completamente irrelevantes. O próprio sistema de combate é horrível, e a exploração do jogo é completamente mal elaborada. Os seus puzzles são simplesmente estranhos e entediantes de se resolver, e muitas vezes você se acha perdido e entediado. Sem contar que o jogo nem tem uma história, é só o Bowser sequestrando a Peach de novo. Caramba, o Bowser, que é uma das melhores partes dos RPGs do Mario, nem ao menos fala nesse jogo. O jogo nem tem personagens próprios também, todos eles são todos genéricos, e a Cast, que é possivelmente a pior parceira de todos os parceiros que o Mario já teve ao longo dos jogos. É, porque o Cap é o melhor. Quer dizer, o Yoshi é o melhor. Quer dizer, o Cap é o melhor, eu acho. Porque eu nunca joguei Super Mario Odyssey. Quer dizer, Odyssey. Mas com certeza eu acho que deve ser o melhor o Cap. Porque o Yoshi deve estar em segundo lugar. Porque ele é bom, vai, mas... ele foge de você quando você tem uma dano, é muito chato. Cara, a coroa anda com o Mario, mano. É isso? É o Star Saga, é esse mesmo. É o Mario Luigi Star Saga, não é? Que eles jogam junto, que o Mario tem um martelão, é um negócio assim, né? E pra adicionar sal à ferida, todos os lugares que você visita são derivados dos mundos. Me lembra o jogo do Donkey Kong e do Mario, aquele em que o Donkey Kong fica jogando barris e você tem que desviar, desde depois resgatar o Pauline. Que não é a Peach, é a Pauline. E não é o Donkey Kong, é o Cranky Kong. Mas porque o Donkey Kong Bonanza existe? Nem você não sabe, nem eu. Do New Super Mario Bros. Wii. Praticamente nada nesse jogo é original e reminiscente dos outros RPGs do Mario. Alguns até chamariam esse jogo de New Super Mario Bros. RPG. Isso é, se ele fosse um RPG, pois ele mal se classifica como um. É até possível fazer um bom RPG usando apenas elementos existentes da série principal do Mario. O Mario e Luigi Paper Jam é a prova disso. Mesmo sendo o mais fraco dos jogos Mario e Luigi, ele ainda é um bom RPG. O problema do Stick Star nem é ele ser diferente. Super Paper Mario teve um gameplay completamente novo e ainda tem todo o charme e design elaborado dos dois primeiros jogos. Caramba, que bonito. Ele não é perfeito e tem algumas partes bem questionáveis, mas o jogo ainda é ótimo. O problema do Stick Star é que ele é basicamente um jogo sem alma, sem paixão e com uma estrutura de gameplay chata e cheia de problemas. O Paper Mario Color Splash pode ter consertado alguns aspectos, como ter um mundo mais interessante para se explorar e ter diálogos muito mais bem escritos e engraçados, mas tendo o mesmo sistema de combate do Stick Star e todos os outros problemas, como NPCs genéricos e puzzles mal elaborados, só mostra que mesmo melhorada, a fórmula do Stick Star não funciona. Se o Stick Star não existisse, as pessoas iam tratar o Color Splash como uma praga. Super Paper Mario mostra que gameplay diferente não é um problema, desde que ele seja bom e bem pensado. Sim, completamente. Quantas coisas novas a franquia já trouxe, né? Falando de forma bem geral, desde o Super Mario Bros. Até o Odyssey, por exemplo. Pô, a dinâmica do Cap, por exemplo, no Odyssey, ela não é ruim. Ela é muito legal, ela traz mais movimentação, ela traz a possibilidade de você não jogar só com o Mario. Você não tem power-ups, você não sente falta desses power-ups, basicamente. Né? Então, assim, eu concordo 100%. E, infelizmente, esse não é o caso do Stick Star. Mas a esse ponto, tudo que nós fãs queremos é um retorno à fórmula original dos dois primeiros Paper Marios. O primeiro é de 64, o segundo também ou o segundo é de GameCube? Eu não sou nada fã do Paper Mario. Quando o Mario Tennis Ultra Smash lançou, todo mundo achou que só podia ser uma piada. Esse já não é muito famoso. A recepção negativa do jogo foi tão grande que eu, acompanhando de perto, nem ao menos comprei o jogo. Mas eu cheguei a jogá-lo pra colocar ele na lista. Sim, eu o joguei por cerca de 10 minutos em uma loja de games que tinha o jogo como demonstração. Por que o Mario Tennis é tão ruim? Não faz sentido, pô. Mario Tennis, cara, a fórmula tá pronta, não tem nem o que eles inventarem. Eu tô curioso agora pra saber por que ficou ruim. Porque o último do... Pitão. Calma, Pitão, que você vai entender quando esse Nintendo fã falar. Switch, eu joguei quando ficou de graça e, pô, achei ele ok. Decente, talvez. Normalmente jogar 10 minutos de um jogo não seria o suficiente pra colocá-lo na lista. Mas nesse caso, eu meio que joguei tudo que o jogo oferece em 10 minutos. Todos teriam a próxima evolução do Mario Tennis. Vamos agora...
Soltando. Mas tudo que esse jogo tem é um campo, um mísero único campo básico, sem gimmick nenhuma, com algumas opções de variação de terreno. Modos Caramba, que merda. tênis básico, misturado com alguns mega cogumelos, só pra dizer que o jogo tem alguma coisa além do tênis normal e um modo online extremamente limitado. Se eu quisesse jogar tênis básico, eu jogaria o eSports Nintendo. As pessoas jogam jogos de esporte do Mario exatamente por causa da jogabilidade diferenciada, campos criativos e modos de jogo fora do padrão. Com certeza. Não temos nada disso. É inadmissível que os jogos de GameCube e Nintendo 64 tenham mais variedade e conteúdo que esse jogo. Esse é, sem dúvidas, o pior jogo de esportes do Mario já feito. Caramba, que triste, Os mano. tênis de Virtual Boy é pior. E sim, é verdade. Mas vamos lembrar que aquele jogo foi feito antes do Mario Tennis 64. E por isso, não era de se esperar que ele tivesse alguma coisa além de tênis. E apesar Sim. do Mario Tennis de Virtual Boy ser ainda mais básico, ele cumpre a sua função como demonstração inicial do Virtual Boy. É um jogo de tênis também, pô. Já esse jogo, ele não tem perdão. A única coisa que salva ele é que o gameplay de tênis é divertido e funciona. Na verdade, eu até fiquei em dúvida se eu colocava ele na frente do Paper Mario Superstar, visto que eu acho o Superstar um jogo extremamente pior. Eu só botei ele na frente porque pelo menos o Superstar tentou fazer alguma coisa, mesmo que tenha dado tudo errado. Esse daqui é uma desculpa preguiçosa de um jogo de esportes do Mario. Agora nós já temos o Mario Tennis Aces no Switch, que apesar de ainda estar faltando várias coisas para deixá-lo tão completo quanto os Mario Tennis de Nintendo 64 e GameCube, é um jogo com bastante variedade e mecânicas bem profundas e divertidas. É, foi o que eu achei quando eu joguei. Eu não joguei muito, né? Como eu falei pra vocês, teve uma semana que ficou de graça, eu peguei e fiz algumas lives e zerei o jogo, eu acho, não sei, não Já o lembro. Ultra Smash tá mais pra uma tech demo do que qualquer coisa. Uma das tentativas mais Mas ele jogou uma attack demo. Ele jogou uma attack demo. Como é que ele vai dizer que parece que ele jogou? vergonhosas da Nintendo pra ganhar uma grana rápida. E olha que eles já fizeram muita coisa, hein? Pra ganhar uma grana rápida. Ah, o Virtual Boy. Essa bagaça foi uma coisa muito louca que a Nintendo fez, e o seu fracasso É foi... agora que as coisas começam a ficar. Agora que os jogos começam a ficar não tão famosos. Como que eu disse no começo do vídeo? Com Mario. Iminente. É, assim, foi o primeiro dispositivo, talvez o primeiro console VR a existir, mas naquela época não... Cara, eles tentaram criar uma coisa que não existia, mas eles inventaram muito cedo, né? Não tinha tecnologia suficiente, eu acho. E aí a Nintendo meio que dropou do VR, né? Eles fizeram só aquele Nintendo Label de papelão que você põe assim na cara, e são 2 jogos. Não é nem jogo, eu acho, né? São umas experiências só que você tem dentro do Nintendo Switch. Eu achei... Não achei nada, na verdade. Então eu acho que você já devia estar esperando um jogo de Virtual Boy na lista. E nesse caso, o jogo é o Mario Clash. O único jogo do Mario lançado pro sistema além do Mario Tennis. E o jogo nem é tão ruim. Ele é meio que uma reimaginação do clássico Mario Brothers de arcade. Só que com camadas separadas no cenário pra aproveitar o efeito Super Mario Brothers de arcade é muito bom. Super Mario Brothers de arcade. 3D do Virtual Boy. O maior problema dele é que ele acaba ficando bem repetitivo e chato de se jogar. O jogo tem 99 níveis, mas você pode escolher qualquer um dos primeiros 40 níveis pra começar o jogo no menu. Cada partida é bem curta, mas infelizmente o jogo é tão simples que não tem muito incentivo pra chegar até o final. Isso é, se você conseguir aguentar olhar pro visual preto e vermelho em 3D por um Realmente é muito chato ter que olhar para esse visual preto e vermelho. período estendido de tempo. Ou então, Duvido, por 3 minutos, você simplesmente derrete, mano. pilhas rapidamente. Eu não joguei o jogo no Virtual Boy, visto que eu não tenho um aparelho. Então eu não posso dizer se jogando no console mesmo ele é pior. Olha, na verdade você teve um livramento aí, né? Porque se você jogasse, você ia ficar vomitando por 3 dias, mano. Se o VR normal hoje já me dá aquele motion sickness, imagina jogar nesse negócio aí, mano. Tudo vermelho. Eu ia tirar o zóio do negócio e ia aparecer um ciclope, velho, do X-Men, assim, ia ficar bugado. Mas de qualquer forma, esse não era o jogo que ia vender Virtual Boys que a Nintendo imaginou. O jogo entra na lista mais pelo fato dele cansar rápido o jogador e não oferecer muita coisa. E, além do mais, era escolher entre esse ou o Mario Tennis. Mas eu decidi colocar o Mario Clash mesmo pra não colocar 2 jogos de tênis na lista. A pior parte dele é ser pro Virtual Boy. Se ele não fosse em preto e vermelho e te obrigasse a ficar com a cara colada em um aparelho que dá dor de cabeça, talvez ele até poderia se salvar. Mas pra 1995, ele realmente poderia oferecer muito mais. A falta de modos extras... Se ele fosse lançado pra um console em 1995, acho que seria legal, né? Sei lá. O multiplayer deixam esse jogo bem vazio. Mesmo que o Virtual Boy nunca acabasse tendo suporte a multiplayer de qualquer maneira. Bom, a partir de agora fica ruim, hein? Ele avisou. Foi do 15º ao 9º, que eram OKs. Nossa. Mario's Game Gallery. Olha o Bowser ali, mano. Não, olha o Bowser ali. Platinou o cabelo, mano. O maluco tá loiro, velho. O que Não, aconteceu ele com tá você, com Bowser? coroa. Loiro? Sei lá, verde? Que cor que é aquela, As velho? coisas realmente começam a ficar interessantes, pra não dizer piores. Esse é o primeiro de muitos jogos nesse top 15 que foram oficialmente licenciados pela Nintendo, mas não tiveram praticamente nenhum envolvimento dela no projeto. Desenvolvido pela... Então, aí entra um ponto muito importante. Por que a Nintendo hoje é tão chata com seus jogos?
Porque quando ela decidiu ser boazinha... Não, boazinha nem existe, né? Nintendo é boazinha. Nintendo ela gosta de dinheiro, assim como toda empresa, né? E o que ela como empresa fez? Começou a licenciar os seus jogos. Ah, por que não, pô? O que pode dar errado, pô? O Mario é tão legal, todo mundo adora o Mario. Qualquer coisa que fizerem do Mario vai dar certo, né, pô? Não é possível que eles façam coisas tão ruins, né? E aí vem a bomba, né? Por isso que a Nintendo hoje é tão chata e odeia qualquer coisa que mexa nos personagens dela. Sage Software e lançado em 1995 para DOS, Windows e Mac, Mario's Game Gallery é uma compilação de 5 excitantes jogos. Afinal, quem nunca sonhou em desafiar o próprio Mario? A cara do Mario, mano. De me tirem daqui, por favor. Liguem pra polícia, pra alguém, por favor. Em partidas de damas, dominó, gamão Gamão. Quem nunca sonhou jogar um gamão com o Mario, mano? Eu não sei nem como é que joga um gamão. e Yahtzee. E até mesmo Goldfish. I'm a go fishing. O que é um Goldfish? Eu nunca joguei, velho. O jogo Você não sabe, nem eu. é que é relativamente bem feito e todos os 5 jogos funcionam muito bem. É pra PC, né? É pra PC, basicamente. É pra MS-DOS, Windows e Macintosh. Mas o jogo inteiro é só isso. Não existe nenhum nível de customização ou escolha de dificuldade. Você apenas escolhe um jogo e joga ele quantas vezes te der na telha. E o pior de tudo é que o Mario trapaceia. E muito. Você nem pode desafiar um amigo de verdade. Você sempre joga contra o computador. E ele sabe tudo o que você planeja fazer. Ah, mas é óbvio, né? É óbvio. Ele, como CPU, ele já sabe, tem ali o acesso a todas as suas próximas jogadas e vai fazer de tudo pra te ferrar, né? Com farinha ainda. Você vai perder mais da metade das partidas que jogar. E isso deixa o jogo extremamente frustrante e injusto. E é legal porque ele é mó jogo pra criança, tá ligado? E é engraçado que ele ensina que nada vai dar certo. Tudo vai dar errado e a vida vai te ferrar de todas as formas possíveis. As pessoas vão te roubar na cara dura, as pessoas elas são salafrárias, mequetrefes e não confiáveis. Essa é a lição que o Mario passa pras crianças. Além do AI trapaceiro do Mario e de não proporcionar praticamente nenhuma variedade além dos 5 mesmos jogos básicos, o jogo não tem música durante as partidas, o que deixa o jogo todo ainda mais entediante e sem graça. Mas ei, olha só, em compensação, o jogo tem vozes. That's a good move. E olha só, em compensação, o jogo tem vozes. That's a good move. O Mario conversa constantemente com você durante as partidas, o que pode até ajudar na imersão do jogo, mas depois de um tempo fica chato ouvir as mesmas Fica irritante, né, mano? toda hora. It's your turn. Na verdade, esse é o primeiro jogo em que o Charles Martinet fez a voz do Mario. Pô, isso é legal, hein? E isso é curioso, hein? Caramba, eu até tava falando, caramba, que legal, é a voz do Martinet já. Eu imaginei que era um jogo mais velho do que o 64, mas não. Esse veio primeiro do que o 64. Ele já trabalhava fazendo a voz dele em eventos pra Nintendo desde 1993. Mas dentro de um jogo, esse foi o primeiro. Pô, e é engraçado, né? Que o cara trabalhou 2 anos fazendo voz do Mario pros jogos, pros eventos, e só depois ele foi fazer pro jogo, né? A gente geralmente leva a pensar que foi o contrário, né? Contrataram o Martinet pra fazer a voz do Mario, na minha cabeça, né? De criança. Contrataram o Martinet pra fazer a voz do Mario no Mario 64, e aí a partir daí ele começou a participar dos eventos como voz do Mario, né? É interessante que é o oposto, é o contrário. Um ano inteiro antes do Super Mario 64 lançar. E ele fez um bom trabalho, apesar das falas que deram pra ele dizer serem, no mínimo, toscas. Come here, fishy fishy. Ah, é claro, e também tem a voz do garoto no jogo de Goldfish. Mario, go fish! Seja lá quem fez a Nossa, voz que do merda. garoto, ele com certeza deve ter ganho vários prêmios por essa incrível performance. As versões de Windows e Mac possuem uma resolução maior, o que permite ao jogo gráficos mais detalhados. Detalhe pros Cupa-Trupa ali no crack, né, velho? Ó a diferença do outro, ó. Cupa-Trupa bonitinho, olhinho normal, assim, né? Olhinho As normal. versões de Windows e Mac possuem uma De repente- resolução maior, o que permite ao jogo gráficos mais detalhados. E isso fica bem aparente em Bateu, hein? os desenhos. Bateu uma onda forte aqui, hein? Além disso, o jogo depois foi relançado em 1996 e em 1997 com Depois foi relançado em 1900. Ai, quase. Aqui. Além disso, o jogo Calma. depois foi relançado Só mais um tiquinho. em Vocês viram, né? A cara do Mario de coitado. De... Ah, socorro! Liga pra polícia! 1996 e em 1997 com outro nome. Mario's Fundamentals. Porque são Fun. jogos fundamentais e Fun. teoricamente são Divertidos. Tirando o nome diferente, o jogo é exatamente 100% igual à versão anterior. Mario's Game Gallery, ou Mario's Fundamentals, se preferir, é um jogo entediante e não proporciona quase nada ao jogador pra voltar e jogá-lo mais uma vez. Engraçado, velho, nessa época de jogo de DOS. Eu lembro que eu joguei o Super Mario de MS-DOS, mano. Provavelmente não era oficial, né, da Nintendo, mas era um Mario de PC, mano. Foi a primeira experiência que eu tive com Mario no computador, que não era no Nintendo. Eu fiquei maluco. No auge dos meus 7 anos. Nossa, o Mario de digitar, velho. Ai, sempre que as pessoas... Sabe esse barulhinho que tocou na intro? Provavelmente
é uma coisa muito curiosa, né? Antigamente você não chamava o computador tipo de PC com periféricos, era tipo um kit multimídia, né? Então, uma caixinha de som pro computador era algo que muita gente não tinha, mano. Meu Deus, esse som tá... Meu Deus, esse som é muito ruim. Esse O PC não tinha, não foi feito pra você ouvir música. O PC foi feito pra você trampar e tinha alguns jogos, onde o jogo saía direto da própria placa-mãe. Eu tô falando muita besteira, mas fazia esse barulhinho. Então essa intro provavelmente tocava na CPU, direto na CPU. Não era uma caixinha de som que você botava e ouvia ou um fone de ouvido, entendeu? Se liga, ó. Barulhinho de PC velho. Sempre que as pessoas começam a falar sobre o Mario Teaches Typing, elas vão logo comentando sobre como a música é horrível e dolorosa de se ouvir, estragando a maravilhosa trilha sonora do Super Mario World. Mas o que muita gente esquece é que, assim como muitos jogos de DOS, basta ativar o driver de som, como o Sound Blaster, para ouvir como a trilha sonora do jogo realmente é. E ela é... Um pouquinho melhor. Os arranjos do Super Mario World sem nada de especial. Mas afinal, o que é o Mario Teaches Typing? Nossa, eu usei esse Mario aqui numa thumb do Super Mario From Hell, mano. Que era ensinando os carpadinhos, sei lá o que era, mano. Caramba, meu Deus do céu. Desenvolvido pela Interplay para o DOS e lançado em 1992, Mario Teaches Typing é basicamente um jogo para praticar suas habilidades em digitar no teclado do seu PC. Mais conhecido como datilografia. Alguém aí fez aula de datilografia? Eu fiz na Microcamp. É Microcamp, é. Quando eu fechei, eu fiz curso de web design. Quando eu fechei o curso de web design, o pessoal queria empurrar curso, né? É igual hoje essa galera vendendo curso. Arrasta pra cima, compra o meu curso. Era a mesma coisa, só que com cursos presenciais de informática. Aí eu com meus pais, né? Fizeram a mesma coisa no curso de web design e eles falaram assim: o seu filho ganhou uma incrível aula de datilografia. É um curso de várias semanas que seu filho pode vir aqui fazer datilografia. E aula de digitação, né? E aula de espanhol também. E a datilografia era basicamente um programa, você ia lá no PC, tinha um programa deles, sendo que eu poderia, né? Eu poderia baixar esse programa, eu poderia me dar esse programa, eu poderia ter uma chave de acesso a esse programa, fazer isso em casa. Mas não, tinha que pegar um ônibus pra ir na escola de informática pra sentar no PC. E aí, digitando. Era tipo um programa, tela azulzona assim. E aí você ia, tipo assim, o A você tem que digitar com o dedinho. O S com esse daqui. O D com o dedo meio. O F com o indicador, entendeu? E aí você faz os exercícios assim e ia digitando, basicamente. Engraçado, né? Bizarro pensar. Pior, minha mãe fez datilografia em máquina de escrever, pô. Minha mãe não é tão velha assim. Minha mãe, ela teve 19 anos. Eu não tô tão velho assim, pô. Eu tenho 19, mais ou menos, né? Por aí. Então, sim, tamo bem, né? Tamo bem conservado. Oh, caramba, ó. No chat o Felipe falou que fez o curso. Foi professor da Microcamp. Você deu aula do quê, Felipinho, da Microcamp? Some, estrelinha, quero ver você apagar. Ah, não. É paródia, né? É Eu tenho paródia. mais ressalvas quanto a ele ser tão ruim assim como tá escrito, porque eu joguei muito esse tipo de... Quando eu fazia inglês, quando eu fazia aula de inglês, eu parando de novo pra contar a história. Eu fazia aula e eu estudava de tarde na escola, né? E eu fazia o inglês de manhã. E aí eu ficava, do que eu terminava a minha aula até a hora do almoço, eu ficava, eles colocam os personagens que eles têm as franquias, porque eles... Basicamente isso que o Mario tá fazendo ali, né? A cara dele, velho. É meio... E o jogo tem uma apresentação que vale a pena comentar. Tem a trilha sonora, que, como eu disse, é basicamente composta por arranjos relativamente fiéis Super Mario World. Super Mario World. Mas os gráficos... Logo na tela título você vê que tem alguma coisa errada. O Mario até que está ok, e os usuários do MFGG com certeza reconhecerão esse gráfico na hora. Mas esse desenho do Luigi, da Princesa e do Toad foram traçados diretamente por cima do artwork do Super Mario Bros 3. Caramba, é verdade, mas ficou estranho. Parece aquelas pichações da turma da Mônica nos muros, assim, ó, em boinha, todo derretido, tá ligado? Bizarro, né? Ó, gente, vou só falar um negócio. Aqui a gente assiste e comenta. Pra quem comentou, para de enrolar, vai logo, é só você assistir o vídeo original. Você pode pausar pra almoçar, você pode ir no banheiro, você pode voltar e assistir o vídeo inteiro de uma vez. Aqui a proposta é essa, gente. Sinto muito, né? Ah, para de reagir com vocês ouvindo. Se eu for só ficar enrolar, assistindo, era só eu botar um putão. PNG meu aqui, estático assim, os bagulho. Ele falou, não, pode fazer, vai ficar da... Parte meio competente do Mario e... Welcome to Mario Teaches Typing! Realmente redondos e... O Toad tem nariz? Estivo... Tá com cabelo de espaguete e uma cara de retardada. E o Toad está com olhos Não, o Toad tem um nariz estranho, mano. 2 buracos, velho. completamente redondos e... O Toad tem nariz? Estivo com narinas. Já nos menus, nós temos uma arte meio competente do Mario e... Welcome to Mario Teaches Typing! Ele fala... Nossa, mas a voz dele é zoada. Eu achei que era o Martinet também. Olha a voz. To Mario Teaches Typing! Ele fala... Na verdade, o Mario fala com você entre cada uma das aulas. E de acordo com os créditos, ele foi dublado por um tal de Ronald B. Rubin. Os gráficos do jogo durante o gameplay também não são muito bons. Os sprites dos personagens são todos desenhados de uma maneira meio porca. Porca, sim, isso eu concordo. Realmente. Meio biruleibe ali das ideias, né, mano? Realmente. Até o chapéu do Mario, mano. Ó, você consegue ver que o chapéu do Mario tem um bagulho aqui, ó. Não é um chapéu que vem aqui e fecha. Parece um gorro. Tá vendo, ó? Pô, coisa simples, cara. Não é possível que não conseguissem fazer. Um outro detalhe, se pá, a Nintendo nessa época, ela ainda acreditava na humanidade e na bondade das pessoas e das empresas parceiras.
Eu acho que eles não tiveram que desenhar os personagens de cabeça. Eu só sei que esse sol aí da primeira fase provavelmente está chapadão. Tá. 3 anos mais tarde, em Bem louco. 1995, o jogo foi relançado em CD para Windows e Mac. E nessa versão eles trocaram a arte estática do Mario e os menus por Esse é o Martin Nilsson. Esse é o Martin Nilsson. E esse modelo de rosto do Martin Nilsson foi a primeira vez que ele usou a voz dele como Mario no evento. Isso aqui é curioso. Isso aqui era uma tecnologia ainda primitiva, né? Você pode até ver pela qualidade do gráfico, que basicamente era a pessoa, né? O martinet, colocava um bagulho no rosto que traqueava suas expressões. É tipo o celular faz hoje com filtro, tá ligado? O iPhone que tem lá o avatar que faz assim, faz as coisas que faz. Então, era basicamente isso, botava um capacete na cara, e aí ele ficava fazendo a voz do Mario, entendeu? E tem esse Mario meio absurdo. Tanto que ele fez essa voz de Mario e usou esse modelo do Mario. Ele participou lá em 93, se não me engano, 93, 94, foi quando ele começou a fazer a voz. Hey, Mario, thank you for starting me up. a famosa cabeça flutuante 3D do Mario. Dessa vez dublada pelo seu dublador oficial, Charles Martinet. Vale a pena notar que esse é exatamente o mesmo modelo 3D e mesma tecnologia usada no Mirt, ou Mario in Real Time. Eu tô falando, pô, eu não sou tão poser assim, eu sei de algumas A coisas. Nintendo usava em eventos oficiais e feiras na época, onde o Charles Martinet Ah lá, o capacete da desgrama! Ele colocou, eu ia até abrir um vídeo no YouTube pra mostrar pra vocês. vezes algum ajudante usava um aparelho para capturar os seus movimentos faciais e fazer a cabeça do Mario conversar com o público. E além disso, se você colocar o CD do jogo em um CD player, ele toca uma música de rap chamada Practice Makes Perfect. Que isso? Isso aqui parece o Gilberto Barros, mano. Que absurdo. É, só mencionando. Mas tirando isso, é exatamente o mesmo jogo da versão de disquete. Agora eu vou fazer um desabafo aqui. Eu normalmente digo que o Super Mario World foi o primeiro jogo do Mario em que eu joguei e zerei. E isso é verdade, ele foi o primeiro jogo do Mario que eu joguei pra valer e que me fez ficar apaixonado pela série. Porém, antes mesmo de jogar o Super Mario World, eu tenho memórias anteriores de jogar outros dois jogos do Mario. O Super Mario Bros. Original em um Turbo Game, em uma época em que eu era pequeno demais e não conseguia passar da primeira fase, e o outro jogo era o Mario Teacher's Time. Quando eu tinha uns 5 anos de idade, a minha escola tinha esse jogo. Eu não duvido que eu tenha jogado esse jogo na minha escola também, em aulas. Não era aula de informática, era aula de multimídia, onde a gente aprendia a usar a calculadora, onde a gente aprendia a usar o PowerPoint, a gente aprendia a usar o Word, a gente aprendia a criar e-mail, basicamente. Eu não duvido de ter jogado Mario Teacher's Time Instalado nos computadores da nossa sala de informática. E eu me lembro distintamente que a versão que eles tinham era original de disquete, por causa das imagens estáticas do Mario, e também porque, se fosse a versão de CD, eu teria trauma até hoje da cabeça do Mario. E mesmo nessa época, eu já achava o jogo entediante. Outra curiosidade é que o jogo recebeu uma continuação em 1996, também para Windows e Mac. Nossa, olha esse Mario girando, mano. Que horrível. Caramba, é a primeira vez que eu vejo uma continuação parecer a versão anterior, porque olhem isso. Isso aqui, sim, é a pichação de muro, mano, de escola pública no Brasil, mano. Aqueles desenhos, aqueles grafite em e-mail, tá ligado? E-mail e felicidade. É o Mario e o Luigi ali, mano. Type 2. É exatamente o mesmo jogo, só que com menus diferentes, mais opções de customização e vários clipes novos da cabeça do Mario. E tem o Luigi. Os clipes desse segundo jogo em particular se tornaram bem icônicos na comunidade de YouTube Poops pelo seu grau de absurdidade e idiotice no geral. I'ma bet you can't do this. Muito bom. Muito bom Eu adorei ele. esse Mario, mano. Eu acho que você não vai conseguir isso. Ui! É bem idiota mesmo. Pô, eu quero jogar esse jogo agora. Os arranjos do Super Mario World desse jogo são bem melhores e inventivos do que o do primeiro jogo. Vale a pena dar uma escutada depois. Mas a maior novidade no Mario Teacher's Typing 2 é que ele tem um modo história completo com cinemáticas animadas, onde o Mario deve achar pedaços de uma máquina de escrever pra poder destruir o castelo do Bowser, que tem vida própria nesse jogo. Sabe o que esse castelo parece? Ele parece aquele primeiro chefe do Donkey Kong 3, que é aquele barril que você joga barata na boca dele, tá ligado? Por algum motivo. E eu honestamente não sei por que elas não se tornaram memes famosos, como as cinemáticas do Hotel Mario, ou a cabeça do Mario desse mesmo jogo. Tá bom, elas não têm falas, mas elas são completamente hilárias. É como se cada frame dessas animações fosse o seu próprio... Se fosse por mim, eu ia usar isso como meme aqui no canal. meme. Que isso? Parece que o Mario tá sujo de merda, mano. É como se cada frame dessas animações fosse... Olha isso. Realmente. Não parece que o Mario teve uma diarreia, mano, absurda? Olha esse Mario, cara. Parece que é o bigode dele subindo aqui, assim, ó. Tá ligado a sobrancelha aqui de mandrake, assim, ó? Que os caras estão agora cortando aqui a sobrancelha. Parece que o Mario fez um corte aqui, ó, no bigode. Aí o bigode dele sobe e vai por dentro da boina. Não parece, mano? Que absurdo. Fora o olho dele, mano. Parece uma asa de borboleta, assim, ó. O olho dele ele vai pra cá, assim, ó. Que isso, cara? Mario Teacher's Typing pode até ter o seu propósito. Não, eu prefiro um, mano. Um é bem menos bizarro. Feio e nada divertido. Então, ao menos que você queira se tornar o datilógrafo mais rápido do Oeste, esse jogo não vale o seu tempo.
Tô curioso, porque tem 6 ainda. O Hotel Mario eu sei que tem, né? Mas e os outros? Ah, sim. Sim, eu sei o que vocês estão pensando. Mas o grande lorde dos memes, Hotel Mario, não está em primeiro lugar. E eu tenho... Caramba! O Hotel Mario está em sexto. Em sexto, meus amigos. Que é isso? E o primeiro lugar é o quê, mano? Você nunca tem ouvido falar... Não, não é possível. Mas calma, Pitão. É Mario Time Machine ou Mario Missing. Não é possível. Eu achei que esse era o primeiro. Resumida é que depois da Nintendo desistir de um acordo para fazer um add-on de CDs pro Super Nintendo com a Sony, a Philips obteve a licença para fazer jogos de franquias da Nintendo pro seu, então novo console, o CDI. E no final de tudo foram lançados 3 jogos de Zelda e um jogo do Mario pro console. Horríveis. Faces of Evil e Zelda The Winds of Gamelon, feitos pela Animation Magic em 1993, Zelda's Adventure pela Viridian Corporation em 1994 e, é claro, o Hotel Mario, feito pela Fantasy Factory também em 1994. Mas mesmo sendo feitos por times diferentes, em épocas diferentes, todos os 4 jogos sofreram do mesmo problema. A Philips simplesmente queria lançar eles o mais rápido possível para fazer o CDI se destacar entre o público. E o resultado foram jogos apressados e considerados até hoje manchas podres na história da Nintendo. Mas as suas famosas cinemáticas viraram memes imortais, graças às suas animações bizarras e situações e falas estranhas e horrível, vezes sem sentido. As cinemáticas foram feitas todas in-game, com sprites em tempo real, dando a elas essa qualidade pixelada amadora que parece que foi feita no Paint. Mas focando no Hotel Mario, ele é frequentemente colocado como o pior jogo do Mario em várias listas pela internet. E olhando o gameplay, eu nunca vi motivo pra discordar. Afinal, o jogo todo é sobre fechar portas. Basta fechar todas as portas na tela antes que os inimigos abram que você passa de fase. Mas é claro, como eu havia me comprometido, eu tinha que jogar o Hotel Mario pra colocar ele na lista. E se você pensa que eu fui atrás de um CDI para comprar, você é louco. Apesar de existirem as ROMs dos jogos por aí, o problema é que o CDI é um console tão fracassado que as poucas pessoas que se dedicaram a fazer emuladores dele pararam na metade do projeto. Caramba, é muito fracasso, velho. Que isso, é um emulador que tá feito pelo meio porque ninguém liga pra esta merda de console, mano. Jogos incompletos e cheios de problemas. Mas depois de fazer pós-doutorado em engenharia reversa na NASA, eu finalmente consegui fazer rodar os jogos de CDI no MAME, ou MAME, seja lá como se fala. Mamei! Esse aí é o console de quem vai mamar, simplesmente, como diria meu amigo Corey. Jogando o Hotel Mario por um tempinho, no início eu nem tava achando ele tão ruim, mas depois de passar tempo suficiente tentando zerar o jogo, os problemas ficaram bem evidentes. Como eu disse, o jogo foi apressado, e isso fica bem aparente na sua dificuldade nada balanceada. O jogo é simplesmente injusto muitas das vezes, com um posicionamento de inimigos aleatório e com controles que, apesar de funcionarem, podiam ser bem melhores. Acredite, esse jogo vai te dar um ódio mortal pelas Wigglers. Apesar dos hotéis diferentes do jogo darem uma variada nas coisas com suas próprias gimmicks, o jogo ainda se torna bem repetitivo. Afinal, é só fechar portas. O jogo deixa bem claro que a Nintendo não participou dele, por uso de decisões estranhas, como o Super Cogumelo ser azul, você ter que apertar os 2 botões ao mesmo tempo pro Fire Mario soltar bolas de fogo, e você ganhar um 1-up a cada 30 moedas ao invés de 100. Apesar disso, o art style diferente, notável em certos inimigos, não é necessariamente ruim, e o jogo até que é meio bonito em algumas partes e tem um certo charme. Quanto a Philips te pagou pra falar isso, Nintendo Fan? Pelo amor de Deus, esse jogo é horrível. Note que eu estou falando dos gráficos do jogo, as cutscenes são outra história. Ok. Pode parecer que eu estou defendendo demais o Hotel Mario, mas não se engane, ele é ruim, bem ruim. Só não é ruim o suficiente pra estar em primeiro lugar. O conceito dele é até que interessante. Eu acho que se ele fosse lançado uns anos antes e fosse mais polido, melhor balanceado e feito pela própria Nintendo, ele até poderia se tornar um joguinho estilo arcade bem legal. O problema é que esse com certeza não era o jogo Next Gen que as pessoas estavam esperando jogar em seus grandiosos novos consoles à base de CD. E imagina, né? Ele ainda precisava melhorar muito em várias áreas. Mas agora... Imagina a pessoa compra um console... Ah, que você ganhou de Natal? Pô, ganhei um PS1 e você? Ganhei um Philips CDI. Pô, que da hora, os dois consoles rodam um CD e tal. Da hora, é o futuro, né, mano? Aí enquanto um joga Final Fantasy, enquanto um joga Resident Evil 2, o cara tá jogando isso aqui. Bom proveito de ser um jogo de CD. Não dá pra contestar que, memes à parte, ela é maravilhosa. Algumas pessoas até defendem o Hotel Mario como um dos jogos menos piores do CDI. E apesar da sua recepção negativa e falta de qualidade geral, eu até consigo entender e concordar com esse ponto de vista. Já os jogos de Zelda, não percam seu tempo, sério. Eu joguei eles também e eu posso garantir que eles merecem cada xingamento e crítica que eles recebem. Bem, pelo menos o Link Faces of Evil e o Zelda The Winds of Gamelon. O Zelda's Adventure é aparentemente tão mal feito que ele nem rodou no emulador. E pelo que eu li, dependendo do seu console, ele nem ao menos funciona em alguns CDIs de verdade. Mas se teve algo que nós podemos aprender com CDI é que nem tudo que é novidade é necessariamente bom. Afinal, vocês sabem o que dizem. Agora eu tô muito curioso pra ver o resto dos jogos, mano. Se pá, eu não conheço nenhum deles, porque pra mim o Hotel Mario era o pior. Eu honestamente nem tenho muito o que dizer. Se você não conhece esse jogo, eu não lhe culpo, pois esse é um dos jogos mais obscuros do Mario. Isso que vocês estão olhando é gameplay do jogo Super Mario Bros. And Friends When I Grow Up, lançado pro DOS em 1992. Nunca sequer ouvi a menor menção a esse jogo. Não conheço. Pela Merrick Software. O jogo é apenas um enorme livro de colorir, com 30 desenhos diferentes para você preencher com cor. A ideia é ensinar às crianças tipos diferentes de profissões. E por isso, cada ilustração mostra o Mario e sua...
pitch dos Correios. O Mario encomendou um cogumelo, ela extraviou, simplesmente. Parou em Curitiba. Cada desenho também tem a sua própria descrição explicando a função da propulsão demonstrada. Aí o Nintendo Fan já cagou, né? Que, tipo, ele coloca um joguinho desse que é inofensivo. É pra colorir, não tem nada de ruim. Porque, tipo, é só colorir. Todo joguinho de colorir é assim. Também tem outros joguinhos do Mario que dá pra fazer animação. Que, tá bom, não me lembro muito bem deles, não. E o jogo é somente isso. Porém, por ter sido feito em 1992 e pro DOS, ele não envelheceu muito bem. Apesar da paleta de cores aparentemente limitada, você na verdade pode misturar as cores para criar qualquer uma das 256 disponíveis no DOS. E isso até faz com que você possa colorir os desenhos com cores bem variadas, apesar dos traços ainda serem extremamente pixelados graças às limitações do sistema. E os desenhos em si são bem consistentes. Alguns são legais, outros são mais ou menos, e alguns são simplesmente simples demais. Seu Mario. A grande variedade de personagens e inimigos do Olha lá, Bido. Olha lá. Mario nos desenhos é bem-vinda. E até mesmo o Link e alguns inimigos do Zelda 2 estão presentes em alguns dos desenhos. A agência de viagem do Link. Só se for um LSD, basicamente. Mas mesmo assim, a grande maioria é simplesmente... Sem contar nos traços inconsistentes, como eu disse. Quer dizer, um dos desenhos mostra o Bowser com seu design normal dos jogos, mas outro mostra ele usando seu design dos desenhos animados da Dick. Como eu disse, nada de consistência entre os desenhos. O jogo é inofensivo, e é até ok, considerando que ele foi feito em uma época em que a internet ainda não existia, e muito menos jogos em flash pra colorir. Você não encontra ele em muitas listas de piores jogos, até porque ele não é necessariamente ruim. Ele pode ter sido bom pra época, mas em retrospectiva... Realmente, porque aí você cagou, Nintendo Fan. Ele é só um livro de colorir genérico. Mas, como a lista está baseada nos jogos em que eu menos gostaria de jogar de novo, apesar dele não ter nada de errado, simplesmente não há muito o que fazer aqui. Ah, é porque o Nintendo Fan tá cagando também, né? Ah, e o jogo... Ele coloca jogo ruim em lista de jogos bons e jogos bons em lista de jogos ruins. Não tem som. Nenhum som Já deixou um pouquinho sem sal. mesmo. Nem música, nem efeitos sonoros. Nada. Ele é completamente mudo. Ah, se põe uma OST do Super Mario World e vai pintando, mano. Vai colorindo. Não achei tão ruim não, mano. Não achei não. Pra mim é bem ok esse jogo. Inofensivo. Que merda é essa que eu tô assistindo? É um comercial de um jogo? É isso? Ou é um vídeo feito na camada 12 da Deep Web? Olha essa tartaruga, velho. Ele não é o Mario. Esse cara não é o Mario. Nossa, vai ficar pior, velho. It's Atari Mario Brothers with Mario from Donkey Kong, his brother Luigi, and lots of crazy creatures. And it's twice the fun when two play at once, because you need all the help you... Mario pro Atari, velho. Mario, where are you? Mario Brothers, new from Atari. Mario pro Atari? Ah, sim. Mario Brothers de Atari. Apesar da Nintendo ter feito suas próprias versões de seus famosos jogos de arcade, como Donkey Kong e Mario Brothers, pro Famicom em 1983, elas só chegariam ao ocidente junto com o Nintendo Entertainment System anos depois, em 1985. Portanto, a Nintendo of America cedeu a licença para outras empresas fazerem versões de seus jogos de arcade para computadores caseiros e videogames da época. Caramba, disso eu não sabia. Eu realmente não sabia que a Nintendo tinha liberado a licença dela enquanto ela não soltava o Nintendinho. Caramba, muito curioso saber disso. Como o Atari, por exemplo. E então você sai da loja depois de comprar o Mario Brothers pro seu Atari 2600, liga o jogo e se depara com... Isso explica o porquê. Eu achava que isso aqui era gameplay. Não, isso aqui é o Mario Bros do Nintendinho. Tá escrito ali embaixo, a versão de NES. Isso aqui é o Mario pro Atari, Se pessoal. depara com... É o Mario Bros GNS. Quer dizer, esse joguinho sendo do Mario GNS. Isso A tartaruga psicodélica. mostrado a versão do Atari 5200 do jogo no comercial. Olha só pra isso, os canos são simples quadrados, o bloco ball é um simples retângulo, as moedas são gráficos bugados de cores aleatórias. Se a versão oficial da Nintendo pro NES não conseguiu ter os mesmos gráficos da versão de arcade, não ia ser o Atari que ia conseguir. Afinal, ele é o Atari 2600, tudo no console é assim. Mas ainda existem jogos pro console com gráficos melhores. E considerando que esse jogo foi lançado no final da vida do sistema, não dá pra negar que ele poderia sim ser um pouco mais... Ter sido melhor, né? Você pega o... como chama lá o do Indiana Jones, mano? Pitfall. Se você pega o Pitfall do Atari, ele é muito melhor do que esse aqui. Mas eu não tô reclamando ou implicando com gráficos de um jogo de Atari. Eles já são de se esperar. O problema mesmo é o gameplay. É de se imaginar que o hardware inferior de 4 bits do Atari 2600 não suportaria as físicas complexas do pulo e movimentação do jogo de arcade de 8 bits. E você estaria correto. Não sei se é por causa das limitações do Atari ou se é por incompetência do programa.
Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês sabem por que o Mario... Vocês sabem por que quando você joga um jogo de Atari que tem bastante elemento na tela, eles ficam piscando? Isso acontece até no Nintendinho, eu acho. E você estaria correto. Ó, se liga. Tá vendo que o Mario e o Luigi estão piscando? Porque em um frame aparece o Luigi, no outro Mario, no outro Luigi, no outro Mario, no outro Luigi. Eles não tinham a capacidade de colocar tanto frame na tela. Então eles ficavam piscando para que os dois jogadores conseguissem ver os seus personagens, só que, tipo, enquanto um aparece, o outro não. Então ele consegue ter um espaço. Os frames piscam bem rápidos. Aqui, aí tirou esse, colocou esse, tirou esse, colocou esse, tirou esse, colocou esse, entendeu? Então fica aqui, fica pingando, entendeu? As duas pessoas conseguem ver, né? E o jogo só processa um a cada tempo, basicamente. Ou se é por incompetência do programador, mas o jogo não controla bem Se você pausa, nunca vai ter os dois. como os outros. Entendeu? E a física e velocidade dos objetos é uma bagunça. Até dá pra jogar depois que você se acostuma, mas o resultado final é um jogo que parece que ele... Oxi, agora, eu entendi o que aconteceu aqui. É a bola de fogo é o problema, mano. Ó, se liga, ou a tartaruga, ó, ele matou a tartaruga. Depois que você... Ó, tá vendo? Tá tudo piscando. Ele vai pegar a tartaruga, vai ficar normal. Mas o resultado final é um jogo que parece querer mais imitar o Mario Bros. Ah original. lá, veio a bola de fogo e a tartaruga começou a piscar de novo. Dele pra consoles caseiros. Não é um caso tão grave quanto o porte do Pac-Man pro mesmo console, mas ainda é um jogo feito às pressas que não agradou os jogadores, mesmo tendo em mente as limitações do Atari. E tem gente que ainda reclama da versão de NES só por ela não ser 100% igual a de arcade. Não tem jeito. O porte de NES é excelente e chega bem perto, mas a única maneira de jogar uma versão do Mario Bros. 100% fiel ao original de arcade é jogando o original. Agora, se for pra eu escolher a melhor versão do Mario Bros., independente de ser fiel ao original ou não, eu escolho, sem dúvida nenhuma, a versão de GBA presente nos jogos Super Mario Advance. Eu gastei mais horas da minha vida nessa versão do jogo do que eu gostaria de admitir. Que massa. Isso aqui tinha no All Stars, não tinha? Eu não lembro agora. Eu lembro que eu jogava isso aqui com amigos quando eu ia em casa. Enfim, top 3, medalha de bronze, hein? Donkey Kong Jr. Math. Nossa, jogo de matemática do Donkey Kong Jr., mano. O bagulho mais nichado possível. Ok, muitos de vocês podem considerar isso uma trapaça. Você é tecnicamente um jogo do Donkey Kong. Na verdade, o Mario nem aparece ou é mencionado nesse jogo. Mas ele é de uma época em que Mario e Donkey Kong eram basicamente a mesma franquia. Sim, era o Jumpman e o Donkey Kong, né? Basicamente, o Donkey Kong Jr. veio no Donkey Kong 2, né? Porque o Mario nem existia naquela época. Porque naquela época o Mario é o Jumpman. E então não existia Mario naquela época. Existia Jumpman. Mas eu tenho que aproveitar a oportunidade pra falar desse jogo. Senão, quando eu falaria dele? O jogo foi lançado no início da vida do NES, em 1983 no Japão, mas só chegou no Ocidente em 1986, um ano depois do lançamento americano do console. Ele é basicamente uma versão modificada da versão de NES do Donkey Kong Jr. com o intuito de ensinar matemática às crianças. E apesar de ser apenas uma versão hackeada do DK Jr., ele é qualquer coisa exceto divertido. Ele contém 2 modos. A carinha dele... triste, né? No primeiro temos versões fácil e difícil, ou jogo A ou jogo B. Ó, tem o minigame que eu falei no Super Mario Bros 3. É isso, é verdade, no menuzinho ali, né? Tem o minigame. Foi lá que eu joguei até meu dedo cair. No menu, onde você deve escrever a conta que gera o resultado que o Donkey Kong está segurando usando os números e sinais na tela. E no segundo modo, você simplesmente escreve o resultado da conta que o DK propõe. Algo pra se notar é que o jogo tem suporte a multiplayer simultâneo nos primeiros modos, onde o segundo jogador controla uma versão rosa do Donkey Kong Jr. Ele claramente é apenas um meio pro jogo ter multiplayer e obviamente não é canon. Mas ainda assim, ele é um dos personagens mais obscuros do Mario exatamente por esse motivo. Não é canon, é Nikon. O que eu ia falar pra vocês é que pra mim esse jogo seria From Hell, mano. Eu sou tão ruim de matemática que pra mim isso seria verdadeiramente um desafio. Sem meme, sem brincadeira. Seria muito difícil conseguir jogar esse jogo. Mas mesmo com 2 modos de jogo, o jogo é só isso. Fazer contas de matemática. E sim, é tão chato quanto parece. Mesmo que você goste de matemática, é difícil gostar do jogo exatamente porque falta esse elemento jogo nele. O jogo é tão divertido quanto escrever problemas matemáticos aleatórios em um papel e resolvê-los. Na verdade, a experiência que você vai ter jogando é praticamente a mesma que fazer isso. Donkey Kong Jr. Math foi massacrado pelos jogadores e pela crítica, e o seu fracasso resultou na Nintendo cancelando a linha de jogos educativos pro NES. Caramba, pessoal, a galera só quer jogar joguinho legal. Tem que fazer conta, que jogo ruim. Pô, mano, a Nintendo queria ensinar as coisas pras crianças, as crianças cagaram na boca da Nintendo. Quase faliram a Nintendo porque não gosta de fazer uma continha. Pelo amor de Deus, tome tento. Só tem que ir na escola porque é obrigado, tem que saber as... Mas também, né? Nesse jogo não tinha o elemento jogo que todos têm. E o Nintendo Fan não cagou dessa vez, não. Coisa tem que estudar. E sem meu Mario eu não consigo. Pelo amor, tome tento, velho. Pelo amor, que isso? Jogo educacional da hora, de fazer conta, mano. Botar no Donkey Kong Jr. rosa, mano, pra galera ali, pra jogar junto. Que isso? Eu discordo, pô. Por que é ruim? É a mesma coisa do Donkey Kong Jr. e tem número. Eu discordo com você, Peter. E conta pra fazer, pô. E enquanto a própria Nintendo japonesa decidiu não fazer mais jogos educativos, a Nintendo of America não se importou em licenciar as suas franquias para third parties fazerem mais jogos educativos. É isso aí, Nintendo of America.
Não tem um dia que eu não defenda a Nintendo of America, mano. Os caras certos em japonês já tremeu, né? E crianças do mundo não gostam de fazer conta, né? É óbvio, o japonês ia adorar o jogo, né? Esses personagens no futuro. Falando nisso, Ah, vai lá. Mais um Mario Obscuro, porque depois do Hotel Mario eu já não... desenvolvido em 1990 Mario Missing? pela Software DoWorks, a mesma empresa que nos trouxe Mario Missing e Mario's Time Machine, Ok, não é o Mario Missing, mas é a mesma empresa. Não fui tão ruim assim. a série Mario's Early Years é provavelmente o tipo de jogo educativo mais básico que alguém pode fazer. Esses jogos foram feitos para crianças pequenas, tipo... Muito pequenas. Ah, e o Nintendo Fan já cagou. Vai estar em uma posição tão alta, já cagou. Na verdade, ele nem deveria estar aqui. A série conta com 3 jogos, sendo eles Mario's Early Years Fun with Letters, que ensina as crianças sobre letras e palavras, Mario's Early Years Fun with Numbers, que ensina como a contar e outras coisas sobre números, e Mario's Early Years Preschool Fun, que ensina coisas básicas da pré-escola, como formas geométricas, cores e animais. Todos os 3 jogos foram lançados no mesmo ano para ambos Super Nintendo e DOS. O gameplay é idêntico independente do jogo que você escolher. Você apenas seleciona... Nintendo Fan, você já tá cagando. No terceiro lugar, eu até entendi você, mas no segundo, você cagou demais. Isso é pra criança pequena. as coisas na tela enquanto uma voz irritante diz o que elas são. You picked that circle. Põe o Martinet aí. Yahoo! Pegou uma moeda. Quero ver se as crianças não vão gostar e não vai jogar isso aqui até sonhar com o jogo, mano. O Luigi ali embaixo representa o que os jogadores preferiam estar fazendo, mas se você clicar nele, é iniciado um desafio onde a voz te fala para selecionar uma das opções corretamente. Find the picture which makes this sound. Por que a menina fala como se cada palavra fosse gravada separadamente? Qual que é a pira? Por que não gravou a linha de diálogo? Eles têm que ter um monte de palavra, é tipo um GPS, mano. Um monte de palavra gravada e vai juntando? Não tô entendendo. Ó, vou colocar de novo aqui, ó. Fala para selecionar uma das opções corretamente. Ó, se liga. Find the picture which makes this sound. Que isso? Apareceu um bicho ali do nada. Super! Super! 3 jogos são só isso. A única diferença é que cada um tem um tema diferente e, por conta disso, atividades levemente diferentes. Você pode ver tudo que cada jogo oferece em menos de 1 hora. As músicas variam entre remixes das músicas do Super Mario World e de músicas infantis de domínio público. E apesar de usarem sprites do Super Mario World pro Mario, pro Luigi e pro Yoshi, os gráficos do jogo são bem consistentes e muitas vezes mal feitos e amadores. Sim, eu achei eles achatados. É como se pegasse o Mario assim e fizesse assim com ele. Ele ficou meio amassadinho. Como esse gráfico do... Olha aqui. Olha esse Mario aí, mano. Parece o seu Madruga no Chaves quando ele fica parecendo uma folha de papel no chão, mano. frente, por exemplo. Ou então, essa Peach que viu coisa. Essa Peach aqui parece um peixe do Bob Esponja, não parece? E, é claro, tem as vozes ridículas do jogo. Find the word fact to make that sentence go with the picture. That works for me! Musiquinha da Dona Aranha. Não gosto muito. Ué, não parece o meu, apareceu um mini Goomba aí. On a bug. Porque, afinal de contas, isso não vai ficar irritante depois de ouvir isso durante o jogo inteiro. Olha, essa voz é irritante, mas também não Nintendo Fan cagou. Eu sei que é só o Super Nintendo usando samples diferentes para formar frases, mas acredite ou não, as falas são feitas do mesmo jeito na versão de PC. Falando nas versões de PC dos jogos, eles têm uma apresentação gráfica ainda pior. Apesar dos sprites maiores, essa versão consegue ser ainda mais inconsistente. Algumas partes usam sprites do Super Mario World, como na versão do Super Nintendo, e outras reutilizam gráficos da versão de PC do Mario Missing. Nossa, esse Mario e Luigi aqui viraram um meme absurdo na internet. É o Luigi dos Poop, mano. Baseado no Mario... Primeiro, esse Luigi, o meme do Luigi veio antes do Mario Time Machine. E sim. Agora nós sabemos como a Peach ficaria naquele jogo. Pena que os fãs nunca desenharam uma versão Luigi dela, como fizeram com o Luigi, o Mario e o Yoshi. É o Luigi, é verdade. Talvez isso seja pro melhor. E não só isso, mas os personagens nos desenhos grandes de fundo estão ridiculamente off-model. Olha só pro Mario na versão de PC dessa cena e compare com a versão de Super Nintendo. Ou então nessa outra parte, onde eles claramente traçaram por cima do artwork da Peach do Super Mario Bros. Super Show. Na versão de Super Nintendo, todos os personagens se parecem de acordo com seus designs oficiais. Quando você achava que não poderia ficar melhor, ou pior, vem a versão de PC e caga ainda mais. A única coisa boa que tinha nesse jogo eram os sprites desenhados, que eles eram bem fiéis. Do nada,
a versão de DOS falou, ah não, vou chamar meu primo Jorge pra desenhar aqui que vai ficar melhor. É como se a Nintendo tivesse cismado em fazer o Mario e os outros parecerem autênticos nas versões de seu próprio console. Eles com certeza não iam querer desenhos daquela qualidade no Super Nintendo junto com os outros jogos do Mario. Na verdade, isso afeta até as capas dos jogos. Nas capas de PC, o Mario foi claramente desenhado por outro artista, enquanto nas versões de Super Nintendo parece mais com algo que a Nintendo desenharia. Sabe o que eu tô começando a achar, mano? Eu tô começando a achar que toda essa merda do Mario ser cagado nos jogos de PC e de CDI e tudo mais, não é coincidência, mano. Sabe o que eu tô achando? Não seria loucura, conhecendo a empresa chamada Nintendo. Será que a Nintendo não colocava como imposição para esses jogos serem lançados, eles não terem os mesmos gráficos do Mario, por exemplo, do Super Nintendo, não terem o mesmo gráfico exatamente, dos jogos oficiais da Nintendo, para que as pessoas batam o olho e falem, ok, isso é um Mario, mas tá parecendo um Márcio. Então, assim, não é oficial da Nintendo. Será que a Nintendo, ela obrigava as desenvolvedoras e essas empresas que tinham as franquias a não usar exatamente o mesmo modelo? Porque se desse merda o que aconteceu, não era o Mario ali bonito que tava cagado, era um Mario whatever, entendeu? É o Luigi que viu meme no bagulho lá. O próprio jogo de digitação, mano. Entendeu? Não, o Mario da esquerda é bonitinho, mas não é o Mario, mano. Não é o mesmo Mario. Olha isso aqui. Olha a diferença, cara. Qual é o problema, pessoal, da empresa pegar o mesmo modelo do desenho? Realmente, ó. Não é o Mario. Não é o Mario. Tentaram desenhar, mas não é o Mario. Ou então, a Nintendo passar o nome do artista que faz as artes oficiais do Mario e a empresa que tá ali em parceria com a Nintendo coloca esse cara pra desenhar, mano, porque não é possível. É muito ruim, é muito diferente, é muito podre. É muito podre, mano. Olha isso, cara. Quer ver, ó? Eles não iam querer desenhos Nintendo. daquela qualidade. Olha isso, cara. Isso não é um Mario, mano. Isso não é um Mario, isso é um general. Não é o Mario. O primeiro tava tão bonitinho, o outro todo cagado. Parece o robô do Mario Land, o robô do Mario Land 2. Six Golden Coins. Oficial da Marinha que tá representado nesse jogo, mano. Esse chapéu aqui parece de comandante do exército, mano. Realmente. Não é o Mario, mano. Isso aqui não é o Mario, velho. Não é o Mario. Mario. Foi claramente desenhado Não é a mamãe. Eu acho que isso deveria virar meme no canal. por outro artista, Pra mim, eu tenho essa teoria e nada vai mudar minha opinião, mano. enquanto nas versões de Super Nintendo parece mais com algo que a Nintendo desenharia. Ainda assim, apesar de ser mais mal acabado, as versões de PC dos jogos são maiores e oferecem mais coisas pra se fazer. Não que isso seja necessariamente bom, os jogos ainda são só aquilo que eu disse. Algumas pessoas podem até dizer que eu não devia pegar pesado com jogos feitos pra crianças tão pequenas. Realmente, o Nintendo do fã cagou. E nem venha defender o Nintendo fã, Pitão. Mas isso não é desculpa pra eles serem tão rasos em conteúdo. Mas como você sabe o nome verdadeiro dele? Olha no canto, calma. Olha no canto aqui. Pitão. E depois negócio e Pitão. Tão cafonas em execução. A única coisa que eu posso dizer é que não tem como negar que a caixa dos jogos deixa bem claro que você vai receber um jogo educativo pra crianças na pré-escola. Sim, isso eu isento a Nintendo de culpa, né, basicamente. Fun with Letters é o nome do jogo. Tem crianças de 2, 3 anos segurando um alfabeto. Você não vai esperar que você vai jogar o Super Mario World 3, né, mano? Você seria meio burro se você fizesse isso. Desde o nome até as imagens usadas na capa. Não tem Sim, como comprá-lo por engano pensando que será um novo jogo tradicional do Mario. De qualquer maneira, independente do público-alvo, a trilogia Mario's Early Years ainda são facilmente um dos piores jogos do Mario e com certeza... Ué, o Goomba. Vocês viram o Goomba? Eu botei pausa bem na hora. Olha o Goomba embaixo da melancia. Eu entendo, o fã não deveria pegar pesado com um joguinho de crianças bem pequenas. Essas merecem entrar na lista em uma posição tão alta. Mas o que pode ser pior do que jogos educativos mal feitos e praticamente sem conteúdo nenhum? Para isso, vamos ao número 1 da lista. O que eu considero... Mas tem que ter pouco conteúdo mesmo. Porque crianças bem pequenas precisam de pouco conteúdo. Por quê? Porque se for muito conteúdo, tipo, criança pequena não precisa de muito conteúdo. Quando ela cresce, aí que o conteúdo tem que aumentar. Quero ser o pior jogo do Mario de todos os tempos. Mano, vai ter que ser Mario Missing, Mario Time Machine. bagulho muito obscuro, velho. De verdade, porque do resto eu não conheço. Já faz uns 7 jogos que eu não conheço.
Software Works ataca novamente. Sabe, enquanto eu maratonava por todos esses jogos Mario tediosos e Smith? frustrantes, eu pensei que Mario Smith e Mario Time Machine até ficariam bem altos na lista, mas eu não imaginava que depois de jogá-los por inteiro, eu os colocaria logo em primeiro lugar. Caramba! Conheçam esses famigerados Eu conheço. jogos? Eu vou explicar como eles são. Começando pelo Mario Smith. Mario Smith foi lançado em 1993 para PC, NES e Super Nintendo, com o objetivo de ensinar geografia. Nesse jogo, o Bowser constrói um castelo na Antártida. Tá vendo? A versão de Super Nintendo é Mario. Com o objetivo Aí você pega a versão do DOS. Nesse Olha a versão do DOS, mano. É uma versão do Mario, uma versão Wii do Mario, uma versão Wii. Olha o Yoshi, mano. O Yoshi de tu, velho. O Yoshi comeu Realmente. 7 Burger King no mesmo momento, mano, de almoço. Realmente, olha isso. Não é o Yoshi isso aqui, cara. Não é um Yoshi. É o Bo. jogo, o Bowser constrói um castelo na Antártida. Eu acho que isso não é um Yoshi. É um chefão que eles domesticaram. Um chefão dos Yoshis que eles domesticaram. Com um plano de usar secadores de cabelo para derreter o local e inundar Também do Zelda. todo o planeta. Nossa. Sim, é uma história ridícula, Olha esse Bowser, mano. É o Bowser agiota, velho. mas esse é o menor dos problemas do jogo. Mario e Luigi vão até o castelo, mas o Mario acaba sendo sequestrado pelo Bowser. E agora o Luigi tem que resgatá-lo. Pois é, Nada faz sentido nessa o Mario capa, né? acaba sendo sequestrado pelo Olha isso. Bowser. E agora o Luigi tem que resgatá-lo. Ô, Luigi, você já experimentou olhar pra trás? Só dá uma olhadinha pra trás. Só olha pra trás, Luigi. Umas capas que desafiam a nossa inteligência, né, mano? Eu entendi que eles queriam colocar o Bowser sequestrando o Mario e o Luigi procurando o Mario, mas, mano, sei lá, né? É uma capa idiota. Você olha, pô, que capa burra, mano. Tá duvidando da nossa inteligência com essa capa, não é possível. Pois é, esse tecnicamente foi o primeiro jogo em que o Luigi é o protagonista, vários e vários anos antes do Luigi's Mansion. Mas como a Nintendo não participou da produção do jogo e ele nunca lançou no Japão, quase ninguém o considera. No castelo do Bowser, Caramba, ele não lançou no Japão. Isso eu não sabia. Tem a cara de ser jogo japonês isso aqui. que te transportam para várias cidades de países diferentes do mundo real, como Nova York, Paris, Roma, Tóquio e até mesmo Rio de Janeiro. Olhando a versão do Super Nintendo, que utiliza Ah, não, Rio de Janeiro não. Eu acho que no Rio de Janeiro deve ter um monte de Bullet Bill. E até umas 5 Banzai Bills. gráficos do Super Mario World para os personagens principais, Ah, eu moro em Pernambuco, graças a Deus. isso pode até parecer mais uma ótima aventura com Peraí. gráficos do Super Mario World para os personagens principais. Isso pode Eu não sabia que a Mônica grávida tava participando desse jogo. Aí, ó. Esse é o Rio de Janeiro, gente. Então a Mônica grávida na rua, simplesmente. até parecer Realmente. mais uma ótima aventura convencional da série. A camiseta rosa, a camiseta vermelha dela desbotou, ficou laranja. Não, e a Mônica tá ali no mapa. Presta atenção, lá no mapa ali, ó. No mapinha ali, ó. Ele passando ela também. Mas não se engane, o gameplay é completamente diferente. E assim que você começa a jogar, você nota que os Koopas não te dão dano. Você ainda pode pular em cima deles pra derrotá-los, mas tirando isso, você passa direto por eles. Para comprar os secadores de cabelo, o Bowser mandou os Koopas roubarem artefatos importantes das cidades do jogo. E o seu objetivo é derrotar todos os Koopas de cada cidade para que eles soltem um saco com um dos artefatos roubados. Alguns dos artefatos fazem sentido, como a Mona Lisa, por exemplo. Mas aí tem outras coisas como o ponteiro do Big Ben, o telhado da Capela de Sistina Não, pera aí que esse vai ficar pior. e um bondinho do Pão de Açúcar. O Koopa Troopa roubou um bondinho. Caramba, é muito Rio de Janeiro, meu irmão. Aí, mané, roubei mesmo. Coisas cabem dentro de um saco. Quer algo pior? Que tal o King Kong? Sim, Meu o Deus King do céu. Kong. Como ele cabe em um saco? Porque eles iriam querer de volta o King Kong. Como isso ensina geografia se o King Kong nem ao menos existe de verdade? Enfim, depois de derrotar todos os Koopas e Como é que o pão de açúcar cabe em um saco? Um saco plástico daqueles. Quando você vai no mercado comprar pão, você ganha um saco desse para levar pão. Então, um saco desse. Como é que o pão, esse negócio de pão de açúcar, vai caber em um saco? Ainda daquele de padaria. falar com os NPCs para obter informações da cidade e decorar páginas inteiras de jornais com essa atendente que, na versão de Super Nintendo, reusa o sprite da Princesa Peach do Super Mario World, você deverá responder todas as perguntas que ela fizer corretamente para poder devolver os artefatos. Daí, você volta pro castelo do Bowser e poderá ir para a próxima cidade. E esse é o jogo. Andar em linha reta por ruas vazias, falar com os mesmos 5 NPCs, decorar jornais, lutar com Koopas que não te machucam, responder perguntas e repetir até zerar o jogo. O jogo é mais ou menos igual, independente da versão que você joga. A versão de DOS tem gráficos novos com sprites maiores, o que seria bom, caso eles tivessem contratado um bom designer gráfico. Os personagens
Não é possível que a Nintendo aprovou esta merda sem que ela queresse que ficasse uma merda. Sem que, tipo assim, tá, vamos abrir a nossa franquia, mas é o seguinte, por exemplo, a Marvel vai abrir a franquia e aí assim, ela vai soltar o filme dela, do Homem-Aranha, e, por exemplo, a Netflix pode fazer o filme do Homem-Aranha também, ao mesmo tempo. Realmente. É a mesma história, só que são dois filmes, um feito pela Marvel e outro pela Netflix. Do da Netflix, ela tem que contratar pessoas da rua. Achou a pessoa, você parece o Homem-Aranha, vem gravar com nós. Não, mas eu nunca fiz nada, nunca gravei nenhum vídeo. Não, a Marvel pediu que fosse assim. Você não pode ser um ator. Porque não é possível. Eu acho que a Nintendo claramente queria que as franquias, as versões paralelas fossem uma merda, para as pessoas quererem jogar a versão original oficial que estava no Super Nintendo, mano. Eles estão extremamente off-model. Tanto que o sprite do Luigi dessa versão do jogo deu origem ao meme do Ouija. O que é o Ouija, você pergunta? Bem, quem vivenciou o meme na sua época lá por 2008 ou 2009 sabe do que eu estou falando. É complicado explicar o valor de memes antigos. De qualquer forma, essa versão de PC é a versão original do jogo e a mais completa também, com mais funcionalidades no gameplay e mais lugares pra visitar Eu não conheço o Luigi. do que suas versões posteriores Olha. de Super. Não é a Mônica grávida. É o Mônico que comeu um fast food. Não é a Mônica, não. Nintendo e NES. Cerca de um ano depois foi lançado Mano, olha esse Yoshi. Eu juro pra vocês que eu não quero pegar no pé, mano. os posteriores de Super Nintendo e NES. Olha o Yoshi. Como eu disse, parece um chefão dos Yoshis. Olha esse Yoshi, cara. Olhem este Ah, de frente já é uma bosta. Yoshi. Só olha. Eu não tenho mais argumento, mano. Acabou, velho. Acabou minha cota de argumento, velho. Cerca de um ano depois foi lançada uma segunda versão de PC, em CD-ROM ao invés de disquete, chamada de Mario Smithing Deluxe. Ela é igual à versão original de DOS, mas adiciona algumas melhorias. Calma. CD-ROM ao invés de disquete, chamada de Mario. Que é a Wendy. E esse bicho aí que eu acho que é o Larry. Tá na capa. Sendo que eles não tem nada a ver. Não sei nem porque no Mario World a Wendy é tão estranha. No Mario 3. Porque tipo, não combina com o design dela atual do Super Mario Bros. E a mesma coisa com o Iggy Koopa. Smithing Deluxe. Ela é igual à versão original de DOS, mas adiciona algumas melhorias em certas partes, além de dublagem para todos os diálogos do jogo. E pode apostar que ela é péssima. Guess you took a wrong turn in there. Hey, these walls aren't so tall when you get up close. Sabe uma outra coisa que vai de encontro com a minha teoria? A versão do jogo do Mario que era dublado pelo Ronald e na versão de Super Nintendo era dublado pelo... Não, era o jogo 2, né, que era dublado pelo Martinet. Então eu fui refutado aqui ao vivo. É o do jogo de digitação. A primeira era dublada pelo Ronald e o 2 era dublado pelo Martinet, mas esse jogo não saiu pro Super Nintendo. Assim como o outro jogo do Mario, que era o de diversão lá, que tinha o jogo de cartas e tal. Era dublado pelo Martinet, mas, porém, entretanto, todavia, esse jogo não tinha pro Super Nintendo. Vocês conseguem perceber que sempre quando tem a versão do Super Nintendo, o jogo do DOS, ele não é dublado pelo Martinet? Não sei se é coincidência. Does it? I'm going in. Thanks to Golden Gate Bridge, the cable cars are the stars. Well, I took the cable car up Clay Street. The Crimson kept saying, "Where the bell is my horn?" Hello, Luigi. Mayor Fruitman's here. Mano, essa mulher claramente está passando mal. Ela está tendo uma convulsão. Realmente. Eu quero que vocês prestem atenção no olho dela e na boca dela, mano. Olha isso. Bell is my horn. Hello, Luigi. Mayor Fruitman's here. All right, I promise I've learned my lesson. Never send a cop to do a plumber's job. Hi, Luigi. Listen, I overheard Bowser telling the Koopa kids to watch out for fire flowers. Yeah, well, look. You're gonna have to answer a few questions Ué, o sapo do Mario Bros 2. before I can assimilate your artifact. Hello, Mr. Luigi. Would you mind if Temos um Toad ET no jogo também. Olha a voz de ET. I asked you a few questions first? I have to make sure you're the real Luigi. Been getting a lot of treasure hunters around. Esse é o Donkey Kong, mano. Oh, thank you. Esse é o Donkey Kong. Isso é o Donkey Kong ou é o King Kong? Ok, a Peach, mesmo na versão dublada cagada dela, ela não perde o estereótipo dela de Mario. É realmente, mas mesmo assim. Olha o cabelo dela.
Não parece frango desfiado? Oh, Luigi. Thank you, Luigi. Eu acho que a Peach, se ela nascesse hoje, ela seria um canal de ASMR, mano. Não é possível. Por que tem que falar desse jeito? Fala normal, Peach! Fala de ser humano! Oh, Mario, how the last, the golden guiding bridge foghorn. We've been looking all over town. All over town. Que isso, mano? Realmente. É jogo de criança, véi. Mandou o gemidão do Zap. This reward. Essa foi a primeira voz do Yoshi, que foi do Mario Missing. E tem até uma referência no Mundo Combo Legacy, em que se dá um poundinho, uma estátua do Yoshi, em que por algum motivo os olhos dele estão muito grandes para fora. Se dá um pound, ele faz o som de lau, só que eu com algumas alterações. Como que é assim. Lau! Pera, não vi isso. O Yoshi engole, vai. O Lau. Look at this reward. Agora, ó. Vlau. Vlau. E tem gente que ainda reclama das vozes do Hotel Mario. Meu Deus do O céu. jogo de NES é uma versão ainda... Nossa, fizeram uma versão de Nintendinho desse jogo, meu irmão. Merece. Ué, fizeram uma versão de NES, como fizeram o design do Mario World. Isso não tem de NES. Merece cair em primeiro. mais simplificadas do jogo, também utilizando gráficos baseados no Super Mario World como a versão de Super Nintendo. E parece que o nosso texto de nada favorito, Bowser, passou por uma cirurgia plástica mal sucedida. Realmente, olha isso. Parece um Cupalim. Não parece o Bowser, parece um próprio Cupalim. Eu acho que o Bowser Jr. seria mesmo assim, naquele desenho animado do Mario antigo, que fez um fracasso bem grande. Nossa, Como era de se esperar, Esse aqui é o Bowser, velho. nada favorito. Esse aqui é o Bowser, esse é o Bowser. Ele é o Bowser, mano. Esse é o Bowser do Nintendinho, mano. Bota o Bowser do Super Mario Bros. Bota qualquer Bowser, mano. Isso aqui é o bichinho que ele joga na gente no final do Mario World, mano. Que a gente pula em cima e joga nele. Bowser passou por uma cirurgia plástica mal sucedida. Nossa senhora, Como velho. era de se esperar, essa versão tem bem menos cidades e perguntas. O que não é necessariamente uma coisa ruim se você parar pra pensar. A versão de NES, por ser a mais fraca, pode parecer a pior. Porém, se você olhar por um outro lado, a versão de PC, exatamente por ser maior e mais complexa, pode ser ainda mais chata e entediante. Enquanto a versão de Super Nintendo é um meio termo. Decidir qual é a pior versão do jogo é como escolher o próprio veneno. E é claro que o Mario Missing teve uma continuação em menos de um ano depois. Eu não sei se eu tenho estômago, mano. Eu não sei se eu tenho estômago pra assistir a continuação do Mario Missing. Pois, o Mario's Time Machine, que tenta ensinar história ao invés de geografia Nossa. e segue o mesmo esquema de seu antecessor, com versões para NES, Super Nintendo e 2 versões para PC. Aqui, o Bowser usa uma máquina do tempo para roubar vários artefatos importantes de períodos e lugares diferentes da história humana, para colocar em um museu no seu castelo. O Mario nota que se ele não fizer nada, isso afetará a história para sempre, e usa a máquina do tempo do Bowser para devolver os artefatos aos seus donos e lugares devidos em suas épocas do tempo. O gameplay é parecido com o do Mario's Missing, mas é um pouco diferente. Primeiro, você escolhe o objeto que você vai devolver e usa a máquina do tempo para escolher o lugar e o ano que você quer ir. Daí você entra em um minigame de surf, onde... O que tem a ver o surf com a história? O que tem a ver você pegar um artefato histórico pra devolver no tempo, na linha do tempo, e surfar? O Mario pega um artefato histórico, tem que devolver no tempo, e ele vira o Gabriel Medina. É isso, ele vira o Gabriel Medina. Não, é aquele galo do filme. Qualquer onda. que você deve coletar cogumelos e em um buraco para botar no tempo. O problema é que você tem que escolher manualmente o ano número por número e até pode selecionar se o ano é antes ou depois de Cristo. Nossa, é uma senha, mano. O lugar que você vai é uma senha criptografada, velho. Além do lugar que você quer ir. Isso te dá literalmente milhares de possibilidades diferentes. Mas é claro que só existem umas 20 combinações dentro do jogo. Então você tem que saber exatamente quais são esses lugares e essas datas. Pois se você escolher uma combinação que não existe no jogo, você ainda tem que fazer um minigame de surf. E só depois que você descobre que esse lugar não existe e volta pro Museu do Bowser. Eu tô até comendo um doce aqui pra pressão subir, mano. Imagina você selecionar a data, você joga o jogo, joga o surf, vira o Gabriel Medina, termina a fase. E volta pro começo, mano. Pelo menos o jogo te diz a data e o local que você deve devolver o item, se você apertar o botão R depois de pegá-lo no museu. Ok, então é burro que faz isso, ok. Tá perdoado, então.
Depois de chegar no local desejado, o resto do jogo é só andar por aí, conversar com as pessoas da cidade, falar com algumas figuras históricas, responder questionário após questionário e devolver o item ao seu local devido. Repita isso até zerar o jogo e temos mais tédio garantido. Assim como Mario Smith, a versão de PC é a versão original e mais completa do jogo. E ela também recebeu um relançamento em CD chamado Mario's Time Machine Deluxe, que mais uma vez adiciona algumas melhorias ao jogo e, é claro, dublagem para os diálogos. If I do recall, that looks something like the Edison just ordered from China. Por que a pessoa dessa época falava desse jeito? Qual é a pira de fazer dublagem assim? As pessoas só não podem falar normal. Hein, Peach, o que você acha? Oh, eu acho isso incrível! Maravilhoso! Ah, yes, here's a telegram. Send bamboo. Carbonize. Carbonize means burn, you know. A versão de NES é mais diferente das versões de PC e Super Nintendo dessa vez. Ela tem mais ênfase em plataforma, e o minigame de surf foi substituído por um minigame parecido com Mario Brothers de arcade. É muito bom. Nossa, Surpreendentemente, a versão de Nintendinho é a melhor de todas. E apesar do jogo não ser um oceano de informações e questionários, você ainda tem que levar os objetos em seus lugares corretos no tempo. Mas essa versão do jogo é bem menor. Se você souber o que estiver fazendo, é possível zerar ela em menos de 20 minutos. Mas depois de tudo isso, Perfeito. o que eu posso dizer é que Mario Smith e Mario's Time Machine são um porre. Jogar eles até o final conseguiu ser uma tarefa mais chata e entediante do que todos os outros jogos da lista. Eu simplesmente não consigo achar praticamente nenhum aspecto deles que seja divertido ou cativante. A única coisa nesses jogos que eu não achei terrível foi a música. A trilha sonora das versões de PC e Super Nintendo de ambos os jogos contém arranjos dos temas do Super Mario World baseados nos locais que você visita. E apesar da qualidade do som variar entre o Super Nintendo e o PC, os arranjos são bem interessantes e vale a pena dar uma escutada neles se você é um fã do Mario. Ok, isso é interessante. Isso é criativo, inclusive. Colocar os arranjos das músicas baseado na onde ele tá. Então, se é em japonês, faz um... Se for em brasileiro, faz o funk do TikTok do Mario. Isso eu achei legal. Mas só também, né? Você pode muito bem colocar no YouTube OST, Mario's Time Machine, PC e ficar ouvindo. É isso. Já as versões de NES usam músicas originais com alguns remixes do Mario aqui e ali. As músicas até que são boas no geral, mas algumas delas foram mal programadas e soam bem estranhas por causa disso. Mas tirando isso, não dá pra elogiar os jogos. Ambos são igualmente chatos. Tudo que você faz deles é andar, responder perguntas e andar ainda mais. E o único desafio deles é ver se você aguenta jogar essas chatices até o final. Até mesmo o É o verdadeiro desafio. Mario Teaches Typing. Eu acho que não é muito... Eu acho que não é tão ruim assim, não. Eu acho que não é... Eu acho que não é tão ruim assim, não. Eu acho. E o Donkey Kong Jr. Math, por mais ruins, chatos e repetitivos que sejam, todos têm um gameplay dinâmico, pelo menos. E eu sei que o Mario's Early Years é tecnicamente pior e tem menos conteúdo, mas pelo menos ele tem vozes idiotas pra você rir de alguma coisa. E são apenas joguinhos bobos e descontraídos pra crianças pequenas. Mas o Mario Smith... Finalmente ele viu a razão. Que é só pra crianças pequenas. É só pra ela ensinar. Tem que ser conteúdo muito básico. E o Mario's Time Machine, eles são só dever de casa disfarçado de jogo, com nenhum gameplay ou algo interessante pra te fazer querer jogá-lo ou aprender alguma coisa. Mano, daria tranquilamente pra eles criarem um jogo do Mario com coisas de história. Tipo assim, um jogo de plataforma mesmo, que se passa na Grécia, aí o outro se passa no Antigo Egito, o outro se passa na Idade Média. Pô, dá pra fazer, Nintendo. Nossa, mas fica bunda, mano, fica bunda. E é exatamente por causa disso, de serem os jogos mais chatos e entediantes que eu joguei ao fazer a lista inteira, que eu estou colocando ambos Mario Smith e Mario's Time Machine em primeiro lugar. É, porque eles são quase a mesma coisa. Eu sei que já é a segunda vez que eu dou empate como primeiro lugar em uma das minhas listas. Mas realmente, Mario Smith e Mario's Time Machine são farinha do mesmo saco. E é quase impossível decidir qual é o pior dos dois. E é uma pena, pois o conceito dos jogos até que tem bastante potencial. E de qualquer maneira, ser educativo não é desculpa para os jogos serem tão ruins. Não tem problema em querer fazer um jogo educativo. Mas para isso você tem que ter um jogo. E toda essa monotonia faz com que seja chato jogá-los e muito mais chato ainda aprender com eles. Isso é, se você ao menos considerar eles educativos, já que eles meio que te forçam a decorar textos e saber as respostas mais do que te ensinam. É, ensinar é uma coisa, decoreba é outra, né? Até porque quando você se forma... Cara, para pra pensar quantas provas de escola, de faculdade você faz na vida pra se formar. E no fim, você lembra de alguma coisa? Eu não lembro, mano, de verdade. A única coisa que eu lembro é que hipérbole é uma figura de linguagem. Por qual razão? Não sei, mas é só isso que eu levei da escola pra minha vida, mano. É literalmente só isso. E que o... Meu Deus, Pitão. Tem que tomar remédio de amnésia.
o cobre na tabela periódica é engraçado. É isso, mano. É isso que eu aprendi na escola, velho. Diferente se eu tivesse aprendido mesmo, estudado e tivesse me ensinado, né? Mas aí às vezes a culpa é minha, né? Eu dormia na aula de história, pô. Então eu não tenho moral nenhuma pra falar. Sem contar que, aparentemente, eles contêm vários erros de história e geografia, que são as próprias matérias que eles tentam te ensinar. Quantos erros exatamente? Bem, eu não sou nenhum expert pra ver Os caras ensinam errado ainda, mano. tudo, mas são erros o suficiente pros dois jogos terem enormes listas completas de erros na Super Mario Week. E quando os próprios jogos falham no seu propósito, eu acho que o primeiro lugar fica mais do que merecido. Tá merecido. E mesmo que não tivessem erros, os jogos ainda foram os que eu mais... Tá merecido, mas segundo lugar não foi merecido não, mas o Smithing, se você não usar esse papo ainda só pra se divertir, eu acho que não vai ser tão mal assim. Só Mario Smithing, mas está em Machine 10ª. Grande bosta! Fiquei entediado de todos esses jogos da lista. Eu tive que ter muita perseverança pra simplesmente continuar jogando eles até o fim contra a minha vontade. São os jogos do Mario que eu mais odeio. E aqueles que, com certeza, eu não quero mais jogar. Eu quero jogar. Esse vídeo deu um trabalho inacreditavelmente absurdo de se fazer. Eu imagino. Meses e meses em produção. Então, por favor, se você gostou do vídeo, dê um like nele, compartilhe com seus amigos pra ajudar a espalhá-lo e se inscreva no canal caso não seja inscrito. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu sou o Nintendo Fan e até a próxima. Eu curti demais o vídeo. Gostei de conhecer versões Eu curti demais o vídeo. assombrosas, escabrosas do Super Mario, mano. Que eu nem sabia que existia. Versões, assim, completamente obscuras, da Deep Web, né, mano? Cara, eu sou obrigado a concordar com a Lisa. Realmente é o Mario da Shopee. Porque, tipo, no Mario Typing, tipo, o Mario tava o Mario da Shopee. E no Mario original, quer dizer. E também no segundo lugar, naquele Mario para crianças bem pequenas. O Mario também tava da Shopee na versão de PC. Que a de NS tava bem melhor. Porque a de PC tava o Mario da Shopee. Tipo, meu Deus. Eu acho que o Mario viu coisas. Eu achei que o Mario Smith não era tão ruim assim, mas vendo Vlau, eu acho que ali, o Vlau, a Peach parece que tá fazendo o gemidão do Zap, mano, não tem como defender esse jogo, de fato. Concordo bastante. Os jogos que eu não conheço, eu não tenho propriedade pra falar, né? Mas os que eu conheço, eles estão bem colocados, assim, no vídeo, com certeza, viu? Curti demais. E o canal do Nintendo Fã, pelo amor de Deus, gente. Ó, você que tá assistindo aí, depois vai lá dar uma moral no canal original, deixa o likeão e se inscreve aí, que merece, mano, pô. Realmente. Se inscreve no canal do Pitaron, do Nintendo Fan e no meu canal também, né? Que esse vídeo demorou bastante para fazer esse reacting. Então, por favor, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!